gravar aqui. A gente já começa, então. Eu estava ontem conversando contigo, né, na configuração da negociação aqui dentro das alçadas, tá? Onde eu tinha apresentado para ti, então, a lista de autorizações, e a gente tinha parado bem na parte da lista dos planos aqui, onde eu estava configurando, né, contigo aqui as possibilidades de selecionar aqui os parcelamentos, né, tanto o à vista como entrada mais uma, até entrada mais 4, entrada mais 5, até entrada mais 9, enfim. Pode colocar aqui novas linhas sempre quando tu quiser que tenha alguma variação entre os parcelamentos, né? Ó, nesse parcelamento aqui não tem taxa, nesse aqui tem. Nesse parcelamento aqui a gente pode utilizar, por exemplo, o mínimo de entrada diferente daquele de baixo, ó, que exige menos entrada do que um parcelamento maior. Então, essas características tu pode definir por grupos de parcelamento, né? Do primeiro até o quarto, do quinto até o nono, e exemplos, né, de como você pode agrupar os seus parcelamentos. E com relação à entrada, é só fazer referência novamente àquele cadastro que a gente tinha feito lá do lado de fora, né? Que a gente pode definir um valor mínimo para a entrada, que ele vai ser utilizado por padrão. Caso seja inferior a ele, né? Vai ser sempre 50, mas se for superior, aí já vamos olhar sempre pelo percentual aqui, né? O que é exigido de mínimo. De máximo, a gente coloca aqui o máximo até para que o teu operador não tenha a possibilidade de pegar, por exemplo, vou negociar em 3 parcelas, entrada mais 3, né? E vou botar 100% de entrada. Bom, então tu está fazendo uma negociação à vista, né? As condições do à vista são outras. Tu tem que selecionar lá a opção à vista. Então, por esse motivo que a gente diz assim, não deixa liberado qualquer percentual e coloca um limitador. Nem que seja, por exemplo, 95%, que aí o operador, se quiser botar 95% e parcelar em 3 parcelas o restante do valor, e der, né? Beleza, tudo certo. Tu recebe tudo que o cliente quer pagar na entrada. E aí tu pode colocar qualquer percentual, tá? Estou dando um exemplo do 95 aqui. E o padrão é o que vai aparecer por padrão já preenchido para o usuário. Então, ele vai estar navegando na tela, né, fazendo uma negociação, e já traz por padrão para ele lá, paga metade, por exemplo, na entrada. É o que o teu operador poderia já sugerir para o cliente, por exemplo. Oferece metade. Ou vocês cadastram algo diferente aqui também, né? Então, esse é o cadastro que envolve a parte de planos, tá? E o que ficou faltando de ontem, tá, para a gente encerrar aqui a parte das configurações e aí botar na prática aqui, né, mostrar o impacto de cada configuração bem na prática mesmo, né, é com relação à lista de descontos. Que hoje você pode ter, né, como aqui eu só selecionei Bradesco, né, mas como eu tinha te mostrado ontem, tu pode colocar aqui também para aceitar a inclusão do acordo por outros meios de pagamento, como, por exemplo, o cliente não quer que seja emitido um boleto, ele quer que seja feito o pagamento em loja. Então, ele vem, adiciona uma nova linha aqui na lista dos planos, coloca um outro meio de pagamento para fazer o pagamento em loja. O cliente só vai conseguir pagar realmente na loja, via autorizador da Conductor, vai subir esse pagamento para nós e vamos liquidar o acordo. Pontos de atenção aqui, né? O meio de pagamento sempre fica na estrutura de acordo, então não fica na estrutura de cada parcela. Não tem como tu dizer assim, essa parcela do acordo registra boleto, essa não registra. Ou registra em todos ou não registra em nenhum. Basicamente é isso. E depois, tá? Também, se vocês utilizarem qualquer outro meio de pagamento, ele também vai poder ser selecionado aqui, tá? Hoje a gente tem, né, como a gente mostrou na configuração do meio de pagamento, possibilidade de selecionar opções de cartão de crédito, de Pix, que aí depende de contratação para isso, né? De outros parceiros. Aqui o meio de pagamento é obrigatório, mas aqui embaixo, tá? Assim como a regra, esses dois campos aqui eles ficam disponíveis para que tu possa ter alguma variação de desconto. Então, se tu quisesse fazer uma variação de desconto, né, tu poderia inserir aqui tanto na lista de regras, segmentos de clientes distintos, como no meio de pagamento, dizer, olha, no pagamento à vista, né, parcela 0, para boleto é um desconto, para pagamento em loja é outro desconto. Poderia ser feito dessa forma, né? Mas o mais usual
é a nível do parcelamento mesmo, né? Trabalhar com uma tabela de desconto para a vista, uma tabela de desconto para o parcelado. E claro, né, nada impede que tu adicione outras linhas aqui, né? Coloque, olha, na hora de dar desconto, vai ter assim, ó, entrada mais uma tem entrada mais duas, entrada mais três tem entrada mais seis, entrada mais sete tem entrada mais nove, né? Então, tu pode fazer até mesmo outras faixas distintas dessas faixas aqui, porque aqui tu dividiu em duas faixas, porque numa delas tu ia cobrar taxa e na outra não. Numa delas tu ia exigir menos entrada, na outra mais, né? E aqui agora a gente está falando de desconto, é outra coisa, então tu pode configurar de forma distinta, né? Grupos de parcelamentos que vão ter aqui dentro, ó, os percentuais de desconto por faixa de atraso distinto também. Então, nada impede que tu faça outras filas aqui. Eu vou só deixar uma, tá? Para facilitar o cadastro, tá? A demonstração aqui. Eu vou apagar esse também do meio de pagamento em loja aqui, vou deixar só o boleto Bradesco. E aí eu vou preencher, então, aqui os descontos no à vista, tá? Vou definir que as faixas de atraso vão ser, por exemplo, até 120 dias, 121 a 180 e assim por diante. Eu estou colocando aqui faixas aleatórias, tá? Para o à vista. E aí eu coloco o desconto em cada um dos itens, né? Então, preencho as faixas e depois vou para as colunas de desconto. Dentre todas essas opções de desconto que a gente tem aqui, essas 7 opções, né? Eu já vou eliminar para vocês aqui algumas já de antemão, tá? Primeiro, a coluna de juros, tá? Esse dado aqui hoje, ele é utilizado por clientes nossos aí que têm operações de crédito que envolvem, né, uma taxa de financiamento, taxa da própria operação, né? Por exemplo, pegou um empréstimo no banco com juros de, sei lá, X% ao mês ali, né? Então, esse juro seria o desconto que seria concedido em cima do juro da operação original. Hoje, a operação da Conductor, né, o cartão lá, não tem juros da operação original, então não vem nada preenchido aqui para a gente, consequentemente, tu não precisa preencher desconto nenhum, porque seria, vamos botar aqui, 100% de desconto, mas em cima de zero, né? Então não há necessidade de fazer o preenchimento. Segunda coluna que também a Conductor não manda nada é a coluna de outros valores, tá? Não vem nada para a gente aqui, né? Normalmente clientes mandam aqui IOF de atraso, né? Esses tributos e impostos de atraso e que Conductor não manda nada para a gente também. Tudo que a Conductor manda está somente na coluna principal, que é o saldo migrado para Creli ou o saldo da última fatura, né? Mas pensando só no Creli, né? Que é, aí eu não sei exatamente qual é o número de dias, eu coloquei aqui 61, mas no momento que o contrato entra com gestão interna, que é para nós é o que basta, né? Só vem o valor principal. O condutor manda, é 100, beleza. Eu vou negociar R$100 com esse cliente, mas juros, outros, zerado, então não tem por que eu preencher. E essa coluna de desconto é só para quem trabalha com essas operações de crédito em que a gente possa fazer uma antecipação do pagamento. Então, tem um vencimento lá para daqui a, sei lá, 10 meses e tu quer trazer para valor presente e ser abatido dos juros cobrados, né? Se fosse pago no vencimento essa parcela. Então, essa antecipação, né, do pagamento de uma parcela com vencimento futuro, né, é dado um desconto de antecipação aqui. E como não tem juros, não tem desconto de antecipação também. Então, estão restando para nós aqui, né, de certa forma, a coluna principal, que é uma coluna que a Conductor vai mandar sempre o saldo em Creli, a última fatura mais os valores a vencer, né, parcelas a vencer futuras, né, que entrariam em faturas futuras. E depois os encargos de atraso, que aí depende muito de quais encargos você preencheu lá na configuração de encargos. Se vocês vão trabalhar com permanência, né, pode preencher o desconto de permanência. Se vocês vão trabalhar com mora, pode preencher o valor de mora aqui de desconto. Multa, é pouco provável que vocês venham a trabalhar, porque vocês já cobraram multa na fatura da Conductor, e esse valor de multa não seria cobrado novamente aqui pelo nosso sistema, né? Então, enfim, vai se restringir aqui, tá? Só realmente ao principal e aos encargos que vocês vierem a trabalhar. Então, partindo desse pressuposto e olhando aqui dentro do nosso sistema que
Deixa eu ver como é que está configurado os encargos aqui, ó. Hoje os encargos estão configurados para cobrar permanência e mora, tá? E deixa eu ver se já foi atualizado isso, né? Se teve algum cliente que subiu. Vamos ter que dar uma confirmadinha aqui. Ainda não rodou o processamento, tá? Eu precisaria rodar o processamento para fazer esse vínculo. Deixa eu dar uma confirmada aqui, encargos padrão, né? A importação foi feita dia 4/7. Vou processar o sistema um dia aqui. Deixa eu ver o que tem mais de configuração feita. Tem um monte de coisa, mas azar. Eu vou deixar o sistema processando aqui o dia 5. De ganhar tempo aqui e poder... Deixa eu só confirmar se não tem nada aqui que possa correr risco de comunicar com o cliente, mas acho que não. Tá. Assim, ó, com o processamento agora eu vou atualizar os encargos, tá? E eu vou me preocupar aqui nesse exemplo em demonstrar valores em principal, permanência e mora, tá? Então, nessas primeiras faixas aqui, como estou preenchendo do à vista, eu vou botar um percentual um pouco acima, tá? Enquanto no parcelado eu ponho um percentual abaixo desse previsto aqui, tá? Para cada faixa. Nessa faixa aqui, de 121 a 180, além de eu colocar o máximo de 50, eu vou colocar também o padrão de 50. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou sugerir já para o operador oferecer o desconto máximo. Eu posso fazer também dessa forma, né? Não sugerir nada e ele poder usar a alçada dentro da sua capacidade de negociação, né? De tentar fazer com que o cliente pague integralmente, ou não, né? Os encargos. E ainda eu posso ter esse cenário aqui, ó, do 181 a 360, que eu vou colocar 100%, tá? Mas eu vou colocar que o padrão aqui é só 50%, ou seja, só metade aqui. Então, eu estou autorizando até 100%, mas sugerindo 50%. Aqui nesses outros eu já vou fazer 100 e 100, ó, sugerido, e já vou aceitar também alguns descontos em cima do principal. Então, este aqui seria uma configuração, vou botar menos aqui, vai. Deixa eu ver se o processamento já finalizou, está tudo atualizado. Agora, se a gente for pegar um cliente aqui, já deve trazer um valor de multimora, ó. Multimora não, desculpa, permanência e mora, multa não. Então, já está trazendo aqui os valores corrigidos. E aí a gente já consegue demonstrar na prática esses descontos aqui. Montei uma tabela de descontos, então, para o à vista, né? Agora está na hora de montar para o a prazo. E aqui no a prazo, eu posso usar as mesmas faixas ou não. Posso criar outras aqui, ó. Coloquei aqui faixas quaisquer aqui, tá? E aqui nesses percentuais eu vou botando aqui os percentuais desejados de desconto para cada um dos itens, né? Vou colocando aqui, ó, vou colocar o padrão nesse aqui. Esse aqui também é o padrão. De baixo aqui eu não coloco o padrão. Eu coloco só metade. Assim por diante. Então, faixas bem distintas, né? Fiz aqui uma tabelinha de descontos do à vista e do parcelado dentro de faixas de atraso que poderiam ser as mesmas, mas eu fiz diferente propositalmente, tá? Então, com esse cadastro feito, eu vou até salvar ele aqui, eu já consigo te demonstrar aí, né, toda a parte do impacto na prática, tá, dessas configurações. Tu queres fazer algum questionamento antes de a gente entrar nessa parte prática? Alguma dúvida com relação a essas configurações, tanto dos planos quanto dos descontos?
Não, por enquanto tranquilo. Eu vou abrir um cliente aqui, tá? Esse mesmo cliente pode ser. Olha, ele está devendo aí a 1.451 dias. Agora, na tela da negociação dele já aparece a opção acordo treinamento, que antes não aparecia. Isso tudo em virtude dessa regra aqui, né? Não está limitada. Se eu pegasse aqui, né, e limitasse em alguma condição que esse cliente não atenda, né? Por exemplo, ó, atraso entre, sei lá, 60 e 360. Salvei, agora esse cliente não atende mais essa regra, né? Está devendo a 1.400 dias. Não aparece aqui a opção, ó. Então, esse é o impacto que tem. Opa, estou indo sempre na configuração errada, é acordo treinamento. Esse impacto que tem essa regra aqui, tá? Apresentar a opção para o usuário ou não. Outra tela que eu queria demonstrar, outra funcionalidade, né, que eu quero demonstrar o impacto aí, é o que envolve principalmente a parte dessas parcelas, datas aqui, tá? Porque aí depende de eu acessar a tela. Então, tem que tirar lá, tem que salvar, né? Salvar. Que aí sim eu consigo demonstrar. Perfeito. Primeiro, o que está autorizado. Como tem só uma única parcela, uma única dívida, eu te comentei que aqui a gente pode deixar marcado por obrigar e evitar um clique, né? Então o operador nem precisa fazer nada, aqui ele só olha e diz, ó, é um acordo em cima dessa fatura. O meio de pagamento só tem um, então já vem até selecionado. E aí tu pode rodar o scroll aqui, né, no teu cursor, ó, descendo na tela, e a gente chega na tela de simulação. Então, esse obrigar aqui ele te facilita, né? O fato de ter só um meio de pagamento também facilita, mas provavelmente se vocês tiverem dois aqui, né, para pagar em loja, vai ter que selecionar antes de aparecer a simulação, porque parcelamentos e descontos podem variar de acordo com o meio de pagamento. Então, feito, falado sobre isso, né? Mostrar aqui que esse cliente que está devendo aqui, ó, R$ 574, né? 345 migrado de CRELI, mais 28 de permanência e 200 de mora. Esse cliente, ele está tendo negociações aqui que estão partindo de valores distintos, tá? E que também oferecem, de certa forma, possibilidades distintas de parcelamento. Primeiro ponto, né, o primeiro do cadastro é que a gente está mostrando aqui todas as condições de pagamento que estão disponíveis, ou que estão cadastradas para o usuário, né, para esse usuário, mas que não necessariamente está disponível para este cliente. A partir da parcela 5, aqui, ó, a entrada mais 5, não está mostrando mais como disponível. Tá? Isso no cenário que está montado nesses outros campos. Tá? E tu vai ver que mudando cada um desses parâmetros, pode ser que mude também o comportamento da disponibilidade ou não dessas parcelas aqui. Tá? Vamos primeiro conversar sobre o campo data de emissão. Esse é um campo que a gente já falou, né, que envolve, serve para definir balizador, né, da correção dos encargos, balizador do cálculo dos juros de parcelamento, e também ele é considerado como a data de vencimento de uma negociação à vista ou da entrada, quando for parcelado. Então, se eu colocar aqui a data de emissão, no dia, vou botar aqui, 11/7, né? Imaginando que nós estamos trabalhando no passado, né? Dia 5/7, você vai notar o seguinte, ó, eu vou mudar a data de vencimento da entrada e vai alterar esse valorzinho que está aqui, ó, 574,46, e que por padrão vai ficar com um desconto de 40% em 345,79. Mudando a data de emissão para 11/7, modifica o valor 575,55, 545,79. E por que modificou? Porque tudo que apresentava antes era baseado em 5/7. Esses 574 aqui era baseado em 5/7. Se eu estou colocando o vencimento da entrada para mais adiante, eu sigo corrigindo os encargos de atraso, né, permanência e mora, até o dia 11/7.
Então, esse é um ponto de atenção com relação a esse campo da data de emissão. E isso tem impacto tanto no pagamento à vista como no parcelado. Se a gente colocar aqui ao 11/7, você vai ver que altera o valor aqui. Ó. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Com relação ao campo data de emissão. O segundo campo, a data do primeiro vencimento, né? Ele também vai se basear aqui na tabelinha que a gente colocou, né? Esse aqui, a data de emissão 0 a 5, data do primeiro vencimento depois da entrada, de 28 dias da entrada até 61 dias corridos da entrada. Então, o usuário vai olhar aqui e vai verificar, né, que, olha, o sistema, conforme ele muda a data de emissão, inclusive, né, o sistema joga para frente a data do primeiro vencimento também, em 28 dias. Né? E deixa aberto para o cliente colocar até 61 dias para frente depois da emissão. Então, ele poderia olhar aqui, ó, estamos no dia 5/7, né? A entrada é daqui a 6 dias, no dia 11/7, e o próximo vencimento eu quero colocar só em setembro, né? Está disponível aqui, está aberto para isso, né? Como a gente deixou de 28 a 61, né? Mas eu vou botar, por exemplo, exatamente no mesmo dia do mês da entrada ali, ó. Preencher aqui, né? Data do primeiro vencimento, o sistema já atualiza e já mostra, inclusive, que as demais parcelas vão ser no dia 11, né? E a última está prevista para 11/11/2022, tá? Nesse parcelamento em 4 vezes aqui. Então, esses são os campos que o operador pode preencher se você deixar aberto aqui, né? Dependendo da alçada, tu pode pegar alguns usuários aí querendo fixar, pode colocar o mesmo valor de mínimo e máximo e o sistema fixa, né? Impede que ele possa fazer alteração. Eu consigo deixar para assessoria dividir, por exemplo, eu tenho os operadores, eles vão ter uma possibilidade de parcelamento, desconto e tal. Mas eu tenho os supervisores, também é da assessoria. Eu posso colocar uma atribuição para eles, tipo, dividir na assessoria um perfil para utilizar uma parcelamento e desconto operador e um outro para parcelamento e desconto supervisor? Não. Se eu colocar para assessoria, vai ser para todo. Isso, exato. Não consigo. Hoje tu não consegue. Hoje o que tu pode definir com a própria assessoria é que ela tem esse controle internamente. Tá? Dizer assim, olha, eu quero que vocês se limitem a essa faixa aqui, ó, de desconto, tá? Que vai ser uma faixa inferior à que vocês vão configurar, mas que sempre que for acima desse ponto, é sinal de que teve uma aprovação do superior, né, do supervisor. Então, não teria como a gente fazer dessa forma, tá? Ter 2 alçadas, tem que ser só uma para assessoria, e ela que controle lá o que cada usuário pode dar internamente. Certo. Então, data de primeiro vencimento a gente já comentou, né? Data de emissão também. Agora vamos para a coluna dos valores aqui, né? Que é onde a gente mostra o que está sendo concedido de desconto. E aí eu já vou levar em consideração lá aquela lista de descontos, né? O cliente, ó, em 1.451 dias, na opção parcelada, né? Está mostrando que 100% de desconto por padrão na permanência, então já vem zerando a permanência, vem zerando a mora por padrão. Então, a única coisa que ele poderia dar de desconto ainda pelo atraso que ele está é dar um pouco mais de desconto no principal, que aqui está dizendo que é 5%. Tá? Então, ele pode vir aqui, ó, e botar o percentual ou o valor que está mostrando aqui, né, qualquer um dos dois, e o outro campo se autocompleta, né? Ó, coloca R$10, botou aqui 3%, botou aqui 13,5%, colocou aqui esses R$12. Então, o sistema meio que vai se adequando. E vou botar esse percentual aqui também, né, de desconto, e está mostrando aqui o valor que dá. Ó, desconto nos máximos ali, confirmo, né? E mostra aqui qual foi o valor negociado. Um ponto de atenção é que a gente tem, mesmo que você tenha essa limitação de 5%, se o operador colocar 15%, vai ter uma mensagem de erro aqui dizendo que o desconto não pode ser maior, deve ser menor, né, ou igual que 5%, só que ainda assim, tá? Se tu liberar essa aprovação aqui, o sistema permite que tu avance com esse desconto acima da alçada. Então, a exceção é nesse momento que pode acontecer, tá? Você está negociando com o cliente
e tentando exceder essa alçada de desconto de 5% para tentar atingir 15% em cima do principal. A minha tela hoje não deixa fazer essa confirmação quando o campo aprovação está desmarcado. Se estiver marcado, né, e você colocar aqui um comitê, deixa eu preencher um comitê rapidinho ali, só para a gente não deixar de fazer esse exemplo. Vamos mostrar aqui, ó. Fiz o cadastro do comitê, né? Então, no momento que eu vou fazer a negociação, vamos de novo lá. Acordo, terminamento. Vou pegar essa aqui em 4 vezes, ó, e aqui eu vou dar desconto, ó, de 15%. O sistema segue mostrando a mensagem que não pode, mas no confirmar o sistema deixa. E acaba dando um desconto acima da alçada. Quando ele avançar, confirmando aqui, ó, vai ter um alertazinho aqui no lado direito, afirmando, olha, foi informado um desconto acima do permitido e que a gente depende de uma aprovação, tá? Ele vai ser bloqueado, depende da aprovação de um comitê. Então, esse é o status para esse cenário aí que a gente vai trabalhar fora da alçada. Então, a mesma lógica aqui, né, de clicar para editar aqui cada um dos campos, né, a gente também pode aplicar nos demais aqui que a gente tem disponíveis, tá? Eu acabei fazendo no meu exemplo, só colocando taxa fixa de 0 e taxa fixa de 1,99, tá? Mas a taxa de parcelamento é aqui e ela poderia ser editada, tá? Se tu colocasse ali taxa mínima 1, taxa máxima 2, o operador poderia escolher a taxa entre 1% e 2%. No caso da tarifa, tá? É a mesma coisa, se tu colocar lá, estou liberando tarifa, vou cobrar tarifa de tantos por cento. Até aqui está mostrando tarifa zerada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que ficou aqui o cadastro da tarifa. Tarifa, aqui. Eu tinha colocado 0 mesmo. Eu não tenho que eu conceder de desconto, nem desconto não, né? Cobrar tarifa. Mas vou botar aqui depois para a gente fazer um exemplo. Ó. Deixar aberto. Deixar aberto aqui, que eu consigo te demonstrar isso num exemplo. Ó, agora está mostrando o valor de tarifa aqui, né? E possibilitando que eu forneça aí, né, um desconto em cima de tarifa, né, se fosse o caso. Então, esses dois campos, né, tanto taxa como tarifa, né, eles representam aqui, podem ser editados se tiverem mínimos e máximos. Se tiver sempre o mesmo valor de mínimo e máximo, é fixo e não deixa de ser editável. Na entrada, aqui a gente considera também aquelas lógicas lá dos planos. Né? Opa, peguei errado aqui. Nosso plano está definido aqui, ó, mínimo de 15, né, para 1 a 4 parcelas, mínimo de 25, de 5 a 9 parcelas. E aqui está bem clara essa diferença, que até a parcela 4 aqui, né, entrada mais 4, entrada de 86 com 44, já no parcelamento a partir de 5 vezes, né, mostrando aqui já 25%. Tá? Então, não, 25 não, está mostrando o padrão, tá? Não é mostrando o mínimo. Né? O mínimo é 25, mas está mostrando o padrão de 50. E aqui está mostrando o padrão de 25, mínimo de 15. Né? Então, por padrão, traz em tela 86 e 172, mas tu vai ver que o mínimo ó, é 51 com 86. O mínimo aqui é 84 com 86 com 44. Então, essa é a lógica aqui dos mínimos, máximos e padrão, né? O máximo aqui eu acho que eu botei 95 nas duas, ó, tá trazendo 328 com 50. Tranquilo? Tranquilo. O próximo passo seria, então, agora a gente mostrar essa questão das parcelas aqui, né? Por que não está deixando selecionar essas opções de 1 a 5, né? De 5 a 9, né? Hoje, na configuração aqui, né? A gente definiu que
entrada é R$ 50 o mínimo e o parcela também, mínimo de R$ 50. Então, se a parcela está inferior a R$ 50, como é o caso daqui, a parcela 5, 6, 7, 8, 9, não Já tem o que não. fazer. Não vai dar para fazer a negociação com esses parcelamentos. Mas veja o seguinte, né? A gente é configurado para que a partir do parcelamento em 5 vezes a entrada fosse maior, né? Exigindo entrada de... Aqui está botando o padrão 50%. Só que tu pode reduzir, tu tem um mínimo de 86,44. Quando você reduz, né, o valor da entrada, o restante do valor vai ser utilizado de certa forma para o parcelamento. E pode ser que, por exemplo, o parcelamento em 5 vezes fique habilitado, porque o operador teve autonomia para baixar a entrada, ele tinha alçada para isso e baixou a entrada, e aí coube aqui no valor de parcela fazer em 5 vezes. A mesma lógica pode se aplicar aqui. Não é que vá se aplicar, mas poderia. Ó, deu aqui, deu bem na tampa, bem em cima do valor. Era R$ 50 exatos, né? A parcela mínima que deu 50,42. Então, eu pressuponho que mesmo que eu baixe aqui, ó, a entrada, nesse caso não adianta, não vai atender, né? Em nenhum dos outros casos, porque o mínimo ainda permanece o mesmo. Então, assim, tudo é questão de alçada. Tu pode configurar qualquer um dos itens aí mínimos e máximos e o sistema vai sempre tentar atender, né? E baseado também nessas questões aí relacionadas a número de parcela, valor de parcela máximo, mínimo, né? Valor de entrada mínimo também, que podem afetar aí no comportamento de alguns desses campos. Eu vou avançar aqui a data para o dia 11, ó. Botar aqui que o próximo vencimento também vai ser no dia 11 de agosto. Deixar o desconto no padrão, né, que é zerar o desconto. É bom lembrar isso aí, né? Eu poderia validar contigo as faixas aqui, ó. Esse cliente está com mais de 721 dias, né? Ele está com 1.400 e alguma coisa. E aqui também está maior que essa faixa, ó. 1.451, essa faixa é 1.441. Então, ele está bem nessa aqui. Se for parcelado, 100% por padrão de desconto, né, em permanência e mora, e ainda opcional 5% no principal, né? Então, os 5% que a gente está vendo aqui, ó, que a gente estava dando no principal, podia dar, né? Ó, esse 5% aqui é opcional, o operador tem autonomia, ele pode vir aqui e colocar. Nos demais aqui, né, por padrão já estava configurado 100%, então o sistema já carregou dessa forma. No à vista, vamos poder demonstrar também no à vista, né? No à vista aqui, ó, o que a gente tinha preenchido? Ó? Era 100% e a diferenciação era no principal, que era 10%, né? Então, 100% por padrão, e aqui não é por padrão e está aparecendo o máximo de 10%. Dou os 10% e, ó, se fosse à vista, seria 311,22 e aí, como é parcelado, 328,51. Mesmo valor de tarifa, mesmo percentual de taxa, né? Mesma entrada, inclusive, né? Aqui a gente... Agora, o que a gente fez aqui? A gente mudou um valor, entrada, e agora está aceitando um mínimo de R$ 50, ó. Nesse caso aqui, né? Porque a gente acabou reduzindo os descontos aqui, né? Sendo feito aplicando outros descontos aqui nesse parcelamento. Nesse aqui, né? Não tem entrada, é tudo à vista, né? Fica esses valores diferenciados aí. O que mais que a gente pode demonstrar aqui de diferença? Bom, mostrar a próxima tela, né? A questão da taxa de juros aqui, ó. Esse aqui não tem juros, tá? Então, esse parcelamento, como não tem juros, quando eu avanço para a próxima tela, ele me mostra, né? No detalhe aqui, né, o que está sendo cobrado do cliente, né? Aqui a gente traz, né, todas as datas de vencimento analítico, tá? O valor principal, né, das parcelas. Aqui eu estou achando estranho, que está botando 1 centavo nos juros aqui, tá? Não sei por que está fazendo dessa forma aqui, já que não está sendo cobrado juros do cliente, né? Não tem, deixa eu ver aqui. Ó, isso aqui é só o principal, não tem juros, né?
Então, não teria por que apresentar juro nenhum, tá? Mas com a base que está com dados aqui fictícios, tá? Pode ser que tenha aí algum problema de inconsistência desses dados dos clientes. Mas, basicamente, a gente tem aqui essa divisão e o que vai ter realmente cobrança de juros são essas opções aqui onde tem taxa. Essa opção aqui, ó, se a gente aplicar aqui, né, para fazer a negociação em 5 vezes nesse formato, você vai notar que pelo método de cálculo escolhido, né, esse método price aqui, os juros vão ser amortizados em ordem crescente, né, amortizando menos juros nas primeiras parcelas e mais juros nas últimas. Enquanto no principal é ao contrário, né, vai decrescendo a amortização do principal. Se eu mudar isso aqui para o saque price, né, que seria o price invertido, ó, vou salvar. Você vai notar que simplesmente se inverte, tá? Esses 5 com 11 aqui, né, vão ser amortizados lá na primeira parcela e R$1 será amortizado lá na última. E aí eu vou te demonstrar isso também aqui. Mudei lá o método de cálculo, né? Então aqui, quando eu pego o parcelamento em 5 vezes, partindo aqui do 86,44, você vai ver que o valor inverte, tá? Está sendo amortizado mais. Claro que não está exatamente, tá, aquele valorzinho que estava lá de 5,11 aqui, porque os intervalos, né, entre a data de emissão e a data do primeiro vencimento não está exatamente 30 dias, tá? Ou não está o mesmo espaçamento de dias que tinha nos demais parcelamentos. Se a gente jogar aqui tudo por dia 5, tá? É até provável que mais ou menos fique aproximado daquele valor, tá? Então, tudo depende, na verdade, do intervalo de dias entre cada vencimento, né, a data de emissão, que a gente usa para fazer o cálculo da amortização dos juros. Deixa eu ver se com o dia 4 aqui, pensando que julho tem 31 dias, né? 30 dias corridos aqui, ó. Aí fica bem pertinho daquele valor que a gente tinha feito de encargo lá em novembro, né, para dezembro. Então, a lógica é mais ou menos essa para explicar para vocês aí, né, com relação ao método de cálculo. E aí, para finalizar aqui o acordo, a gente vem aqui nesse botão para efetivar o acordo e deve preencher uma senha do usuário. Com a senha do usuário, aqui, né, o acordo já é incluído. Existem outros campos aqui, né, como, por exemplo, selecionar assessoria, selecionar o marcador, preencher uma observação, gerar um documento, como, por exemplo, um boleto, um termo de confissão de dívida, já logo depois da inclusão do acordo. Só que todos esses campos são opcionais, tá? Não te obriga, não tem necessidade de te obrigar a preenchê-los, tá? Basta só confirmar que foi o usuário que fez a inclusão. Só que quando a gente tinha aquela questão aqui do atribuir, né, a assessoria manual, é bom a gente fazer uma referência aqui. Se esse cliente tivesse distribuído para uma assessoria, por padrão, traria a assessoria que ele está distribuído, para sugerir que ele permaneça vinculado a ela. Isso tudo porque a gente colocou aqui a opção manual. Claro que manualmente o operador pode vir aqui e desmarcar. Da outra forma, o não utiliza viria nesse formato, ó, sem selecionar, mas dando a opção para o usuário vir e marcar a assessoria que ele está distribuído. Tá? Ou até mesmo outra assessoria, tá? Fica aberto. E ainda o automático. Esse já vem preenchido por padrão a assessoria que ele está distribuindo e não dá a opção do usuário desmarcar, tá, no campo de assessoria. Então, é aquela coisa. Mesmo que uma inclusão seja feita, sei lá, por um usuário interno da cobrança de vocês, né? A assessoria não... o contrato vai direto para a assessoria, né, a gestão do acordo, vamos dizer assim, né, vai direto para a assessoria, ela vai ser comissionada por isso, mas vai ter que também manter esse acordo sendo pago em dia, né? Então, a gente, com isso aí sim, encerra essa parte do que a gente tinha previsto aí já até para ontem, né, de mostrar que essa simulação dos acordos, né, como tem um impacto em cada uma dessas configurações. Um outro ponto importante, tá, é pegar aqui, ó, vou deixar esse cliente meio que reservado, tá, e vamos pegar um outro cliente para te mostrar o fluxo da aprovação. Ó, peguei um cliente com 1000 dias, né, fazer um acordo treinamento, vou dizer que quero parcelar
em 3 vezes, né? Primeiro vencimento aqui no dia 11, emissão da entrada, né? Vou botar também dia 11 cada um desses vencimentos. Vou botar aqui que eu vou dar de desconto. Aqui está só 50% de padrão e de máximo, então não deixa eu exceder os 50%. Só que o operador quer exceder. E ele vai preencher aqui para exceder o desconto. Quando a gente preenche dessa forma, como eu havia te mostrado, mostra um alerta aqui, né? Ele pode avançar, finalizar aqui o cadastro, 150 de entrada, mais R$10 de tarifa. Vou botar só, dar um desconto na tarifa, né? E você vai notar que vai ficar aqui marcadinho, ó, dizendo não está liberado esse acordo, ele vai cair numa exceção. Mostra a divisão da tarifa, não teve juros, como está aqui abatido o principal, e o valor do parcelamento aqui, né? Fechada essa negociação, agora a gente efetiva o acordo, e você vai notar que o acordo ele não entra como pendente, como normalmente todos os acordos entram, ele vai entrar como bloqueado. E isso tudo em virtude desta exceção. O desconto máximo aceito para essa faixa de atraso, né, parcelado, era 50%, e o operador foi lá e preencheu 100%. Então, quando cai em exceção, existe aqui no sininho, aqui, ó, um acesso para uma tela, que é o módulo central de pendências. Tá? Se você for ver dentro dos módulos, é esse aqui, ó, que fica no canto esquerdo inferior. Aqui, ó. Aqui a gente tem um atalhozinho, né? Esse sininho aqui é para mostrar que tem alguma dessas centrais aqui, né? Central de pendência, central de issues ou monitor de tarefas, tem alguma coisa aqui sobre atenção, né, que vocês devam dar. Nesse caso, ao mostrar que o acordo, ó, ele pode consultar aqui no cantinho, né, verificar o que foi dado de desconto, o que pode ter excedido, as condições de negociação, e aí o operador do comitê vai poder dar um parecer de aprovação ou de reprovação. Se ele der um parecer de reprovação, dizendo assim, ó, não exceder vamos botar assim, não zerar encargos. Tente pelo menos. Deu uma instrução aqui, né? Reprovou. O acordo feito, tá? Deixa eu achar o acordo de novo aqui. A gente pegar. Esse é o cliente. Esse acordo tendo sido cancelado, fica o histórico do parecer aqui, ó, disponível para consulta. Então, o teu operador que fez o acordo, ele vai poder verificar esse histórico, assim como também as assessorias. Se a tua assessoria lá, né, tiver uma alçada e ela tiver interesse em exceder essa alçada, nosso sistema permite que a assessoria exceda, né, só que vai cair nessa fila e o teu usuário vai avaliar. O usuário responsável por isso, né, vai avaliar se pode conceder esse desconto ou não. E no caso de não poder, né, ele pode também receber uma mensagem. Então, o fluxo aqui de comunicação fica todo dentro do sistema, sem necessidade de você ter que estar mandando e-mail de um lado para o outro, ou ter que ter uma ligação. Tem uns clientes nossos que eles estavam fazendo até algumas semanas atrás, estavam fazendo assim, ó, a assessoria ligava para eles e assim, olha, eu não consigo aqui fazer uma negociação nesse formato aqui que a gente fechou com o cliente, libera a alçada aí. E aí, nosso cliente ele liberava a alçada. E ela ia abrir a alçada da assessoria, ela inseria qualquer dado e estava tudo bem. E não é que por falta de conhecimento, eles sabiam que tinha esse fluxo, só que a assessoria dizia para eles que não tinha integração, não funcionava esse fluxo, e eles estavam aceitando. E aí eu bati pé com eles, cara, mas vocês estão deixando uma margem gigante para a assessoria fazer coisas erradas aí dentro do sistema, né? Vocês estão abrindo parâmetro. Eles estavam querendo que a gente criasse outros controles em cima disso. Eu disse, não, mas a gente tem um controle redondinho aqui, ó. Vocês têm que usar isso aqui direito. Ah, mas a assessoria disse que não funciona. Bom, então vamos falar com a assessoria. Eles têm que ajustar isso do lado deles, né? Então,
Hoje a gente tem todo esse fluxo fechadinho aqui. Quando aprova, a assessoria recebe a informação, aí pode dar continuidade na cobrança, consultar o boleto, né? Isso é bom deixar claro, né? Quando a gente cai na pendência aqui, não tem registro de boleto. Enquanto não for feita uma avaliação por um comitê interno, o acordo fica ainda sem registro. Então, é assim que funciona aqui, tá? Então, todo esse fluxo dentro do sistema, eu acho que fica prático aí para ser operado tanto pela equipe interna como até para a própria assessoria. Claro que se feita a integração corretamente. Tranquilo? Tranquilo. Então, eu já vou aproveitar o gancho aí que a gente já fez aqui com a tela do cliente, onde a gente fez a negociação, e continuar nessa tela aqui, tá? Essa aqui é a primeira das transações aqui que, de certa forma, a gente já começa a trabalhar mais no transacional, né? Hoje, para você acessar essa tela do cadastro do cliente, tá? Você acessa pelo módulo cliente. Dentro do módulo cliente aqui, quando você clica, tem esse filtro aqui em cima, né? Que você pode colocar aqui, até selecionar nome, código e CPF ou outros dados do cliente e utilizar para filtrar o cliente. Inclusive telefone, sei lá, recebeu um SMS, um WhatsApp de um cliente, não sabe que cliente é, faz o filtro por telefone e acha o cliente aqui. Só que esses 3 primeiros campos aqui, ó, nome, código e CPF, tu não precisa obrigatoriamente selecionar e identificar como se fosse um nome ou não. Por padrão, o sistema já entende que se tu digitar aqui, ó, Eduardo Farias e der um Enter, eu vou pesquisar pelos usuários que começam com esse nome. Se eu colocar o CPF de um cliente aqui, vou pegar um CPF que existe na base. Vou ter um código, na verdade, aqui, né? Um código qualquer, ó. Tem um número, eu não disse que era CPF, eu só dei um Enter, e era referente ao CPF desse cliente 100.128. Então, qualquer campo, como eu falei, né? Qualquer campo como código, CPF ou nome que a gente digite aqui, ele tenta encontrar por qualquer um dos 3 campos. Então, facilita a navegação. Depois disso, só basta selecionar aqui no cadastro e vai cair lá na tela do cliente. Aí a tela tem essa estrutura, tá? Essa divisão aqui em 3 partes aqui, né? Uma primeira parte que é a parte central da tela, que vai trazer o que a gente chama aqui como se fosse um dashboard do cliente, tá? Onde tem uma divisão dos cartões, dos marcadores, do histórico de atividades e todo esse painel de abas aqui com diversas informações. Então, tem essa primeira parte da tela aqui referente ao dashboard do cliente, vamos dizer assim. Tem também a parte do menu à esquerda aqui, né? O menu que é padrão de todos os nossos módulos, né? E que, de certa forma, a gente já navegou um pouco em cima da negociação. Mas tem também esse menu flutuante aqui, que seria a terceira parte da tela, né? Que são algumas outras transações mais rápidas aqui, né? Para fazer registro de receptivo, para fazer disparo individual de e-mail SMS, sabe? Gerar algum documento individual. Então, nesse sentido, tem esses botões com funções aqui que você pode utilizar também. Então, a tela é dividida dessa forma, tá? Só que a primeira parte, essa que é a parte central da tela, né, onde vem o dado aqui, vocês podem personalizar ela. Porque tem vários desses cartões aqui, né, que são para dar destaque a informações que são relevantes para vocês e que, na verdade, nem a própria Conductor nos manda qualquer dado. Eu não sei qual é o rating do cliente, a Conductor não me manda. Eu não sei o histórico de pagamento do cliente, a Conductor não me manda, né? E lá eles têm realmente o histórico, se o cliente está pagando em dia, por exemplo, nem chega no meu sistema, mas se ele atrasar em algum momento, poderia vir, né? Para cá o histórico. Hoje não vem, tá? Saldo de provisão. Esse saldo contábil eu acho que também não vem, tá? Não tenho certeza. Mas enfim, normalmente a Conductor manda saldo contábil igual a esses outros saldos aqui, tá? Se for mandar, porque hoje não tem nenhuma diferenciação na lógica deles. É que nós temos aqui porque a gente leva em consideração que alguns sistemas contábeis que a gente tem integração que eles nos mandam de dados, tá? Mas é bem exceção, principalmente pensando no varejo. E esses cartões aqui, né?
a gente pode personalizá-los. Existem já esses cartões por padrão, tá? E existem outros cartões que podem ser criados, né, com dados que já existem no nosso sistema, como também com dados que vocês podem imputar no nosso sistema, que são aqueles campos customizáveis. Então, pensa assim, você cria uma lógica de importação aqui de um score de fatura para dentro do sistema e que aqui seja apresentada na página inicial aqui o score de fatura do cliente. Então, você já tem a estrutura toda de campo customizável criada, bastaria criar um cartão para isso. E essa construção, tá, dos cartões, né, e de toda a personalização que envolve o módulo, a tela do dashboard do cliente, né, você pode vir aqui no módulo personalização, menu Analytics, widget, e fazer o cadastro desses cartões. Aqui são tudo que tem de padrão do sistema já está cadastrado aqui nessa tela, e você pode cadastrar novos, né, clicando aqui em adicionar, selecionando o tipo necessário, né? O que tu queres fazer, ó, cartão. E aí, navegar aqui, ó, por entre as opções disponíveis. Então, por exemplo, quero pegar... Vamos ver se tem aqui, ó, agrupador primeiro. Criar um campo de agrupador, que é um dado que vocês podem enviar com o produto, né, que está cadastrado na Conductor. Você pode selecionar um ícone para definir qual é o ícone do agrupador, né? Vamos pegar aqui, eu acho que tinha como se fosse uma etiquetinha aqui, ó, e colocar a cor. Pode ser preto, por exemplo. Agrupador. Posso tornar público para que outros usuários também consigam adicionar nos dashboards que eles queiram adicionar. E está aqui como um cartão. Vou pegar um outro aqui, né? De cartão. Vai ser idade. E aí eu vou botar calendário, né? Enfim, vou botar qualquer coisa aqui. Cor. Defino a cor aqui, ó. E coloco idade. Torno público. Salvo. Cadastrei 2 cartões, tá? Estão disponíveis 2 cartões. Na tela do cliente aqui, não vai aparecer, tá? Estou atualizando a tela, não vai aparecer, porque eu tenho que construir o dashboard, tá? Porque o dashboard, esse aqui que está aparecendo, é um dashboard padrão que a gente monta e apresenta para todo cliente que está iniciando. E aí agora, durante o treinamento, tu pode vir aqui e dizer que quer personalizar ele. E tem 2 formas, tá? Para o usuário que tem permissão de acesso para editar dashboards, ele pode vir aqui e criar um novo do zero, totalmente do zero, ou pode reaproveitar esse cadastro já existente e cloná-lo, né? Criar aqui uma cópia, né, desse dashboard, colocando aqui, tornando público, né, e selecionando a estrutura necessária, tá? Aqui. Seria, no caso, manter a estrutura atual, com a divisão aqui em 4 itens em cima e 3/4 da tela para o painel, 1/4 para o histórico. Ou fazer uma modificação, né? Pegar aqui, ó, dividir a tela em 3, dividir a tela em 2, né? Como vocês acharem melhor. Vou deixar dessa forma aqui, ó, do mesmo formato como está hoje, tá? Eu vou fazer só alterações mais pontuais aqui, ó. Clico em habilitar o modo de edição. E aí eu defino, ó, rating. É um dado que eu não uso hoje, não tenho dado aqui no sistema, não precisa estar em destaque, né? Clico na lixeirinha, remover widget. Tarefas agendadas. Bom, se vocês vão trabalhar integrados aí, é com Smart NX? Isso. Trabalhar com Smart NX, provavelmente vocês nem vão trabalhar muito com agendamento de tarefas, não precisaria olhar, não é relevante, remove. Saldo em atraso e saldo atual. Qual é a diferença desses saldos? A diferença é que, para clientes que têm operações parceladas, né, sei lá, um financiamento, um crédito pessoal, pode ser que parte das parcelas estejam atrasadas, parte estejam a vencer. E aí faria uma diferença. Como você só tem uma única parcela, o vencido, né, e o a vencer é único, é uma única situação. E vocês não mandam para cá o a vencer, então sempre vai estar vencido, né, sempre em atraso. Então, esses 2 campos sempre vão trazer o mesmo valor. Precisa dos 2? Não. Quer usar qual nome? Saldo atual? Apaga o saldo em atraso. Quer mostrar o saldo atraso? Volta o saldo atraso e apaga esse saldo atual. Quer trazer para a primeira abinha aqui o tempo de atraso?
pressiona sobre esse botãozinho das setinhas e arrasta até posicionar na primeira posição os dias de atraso. Dias de atraso, saldo atual, demais dados aqui não vão ser necessários, né? Ó, histórico de pagamento, saldo de provisão, saldo contábil, e a tela poderia ter esses dois cartõezinhos em destaque. Ou até mesmo adicionar aqueles que eu acabei de cadastrar, né? Agrupador e o outro campo que agora não... Ah, idade. Ó. Selecionar agrupador, selecionar a idade para adicionar novos widgets, arrastar aqui, né, e posicionar onde eu tenho interesse. Tem um saldo que normalmente os clientes fatura fazem uso, né, que é o saldo total. Esse aqui a gente pode liberar também. Qual é a diferença do saldo total para o saldo atual, tá? Vou até botar o nome aqui, ó. Quando o cliente está em atraso, ainda tem fatura vigente, o saldo total sempre vai ser o saldo da fatura. O saldo atual também, né? E quando o cliente ele entra em CRELI, eu começo a fazer correções dos encargos de atraso aqui no nosso sistema. E aí o saldo total fica diferente do atual. O saldo atual é o mesmo saldo migrado para CRELI e o saldo atual fica sendo corrigido a cada dia. Então, seria uma maneira de você trabalhar também com essa outra informação de saldo, tá? E aí, tu, claro, pode definir aqui cor, ícone, né? E também jogar ele na telinha aqui, ó. Eu coloquei o nome de última fatura ou saldo CRELI, tá? E aí tu pode depois escolher, né, o nome que for mais interessante, ó. Pode mudar aqui, pode jogar aqui para baixo, ó, colocar aqui nessa estrutura, né, o agrupador, já para não quebrar. Até o próprio marcador, tá? Que é aquele cadastro lá de etiquetar o cliente, ó. Quer colocar, não vai ser tão útil, tão central daqui a pouco, coloca ele mais embaixo aqui, ó. E modifica a posição dele, deixa mais central o painel. E salva o cadastro. Confirma a alteração. E olha como é que fica aqui a tela, né? As informações e destaques ficam numa única linha. O painel fica mais centralizado. Só aquelas informações que vão te trazer algum dado realmente relevante. Se algum desses não for relevante, como, sei lá, o agrupador não é relevante, tu cadastrou, mas não serve. Ah, beleza. Cancela aqui, salva o cadastro de novo. Altera, muda o formato da tela. Aí nos marcadores aqui, eu passei para cá, porque mesmo que você tenha dois marcadores aqui no mesmo cliente, nota que as etiquetas não ocupam muito espaço e poderiam ficar aqui nessa posição normalmente, né? Se vocês não vão trabalhar com marcadores ainda, poderia vir aqui apagar, né? Tirar fora ali o marcador. E depois no histórico aí, ele vai depender muito das atividades do cliente. A cada vez que eu faça qualquer histórico aqui, né? E até vou fazer alguns aqui rapidinho só para a gente ter a informação ali, ó. Você vai ver que vai preenchendo aqui no histórico a informação, né? Nota que até mudou a tela aqui, ó, de novo, voltou para a tela anterior, porque eu não tinha salvo, ou melhor, eu salvei ela, tá? Mas eu não tornei ela padrão para o meu usuário. A anterior é a padrão do meu usuário. E aí eu posso tornar essa visão padrão e dizer, sempre que eu acessar essa tela, independente se eu estiver trocando de tela aqui, ó, vai ser sempre naquela visão anterior, ó. Aí já volta para aquela visão anterior. Eu vou colocando os históricos, vai aumentando aqui essa parte, como se fosse essa timeline de cobrança do cliente. E aí o último ponto que é importante é referente a esse painel, tá? Esse painel, ele tem um widget que tem características à parte, tá? Então, ó, esse aqui é o painel de informações do cliente, painel do cliente, que você pode editar e você pode mudar o nome das abas. Você pode definir quais abas você quer que sejam apresentadas, quais que você não quer que sejam apresentadas. E te traz um pouco mais de flexibilidade. Inclusive, nessa parte da aba de contratos, eu posso usar regras que digam, olha, se for um contrato com uma determinada característica, mostra numa aba, ou se for de uma outra característica, mostra numa outra aba, com um nome diferente. Então, para quando a gente tem operações aqui, clientes que trabalham com fatura e carnê, cobrando os dois, né? Às vezes eles gostam de ter uma visão separada, numa aba só carnês, noutra aba só fatura. Muito embora, né, na própria tela do cliente aqui, se a gente for olhar,
no contrato, tem aqui esse produto, né? E que fica bem clara a identificação e a diferenciação de um produto para o outro, né? Mas às vezes os clientes gostam de fazer essas divisões e está tudo certo. Então, para personalizar aqui os painéis, tá? Antes de entrar propriamente nos painéis, eu acho que é importante eu mencionar um pouco os conceitos, tá? De repente eu libero todos aqui, ó, vou adicionar até alguns a mais aqui que hoje vocês não enxergam, né? Como, por exemplo, parte de identificação do cliente, de telefone. Deixa eu adicionar vários aqui, ó. Telefone, e-mail, endereço, os campos customizáveis. Eu acho que é isso aí. O restante aqui tem muita coisa que não serve para vocês. Inclusive, eu vou tirar alguns que não servem aqui, como grupos, tá? E saldos. São dois dados que hoje, tá? A Conductor não nos manda. Grupos é para alguns clientes nossos que trabalham como com a carteira PJ, tá? E aí tem lá, dentro da sua carteira de clientes, um CNPJ que é a matriz e outro CNPJ que é a filial. Então, aí eles querem ter uma visão de risco do grupo como um todo, né? De todas as empresas do mesmo grupo, e aí a gente agrupa, né? Quando vocês, na importação, mandam esse dado. Não é o caso da operação específica da Martins, porque é só fatura, não tem essas complexidades. E saldo, normalmente, é um saldo que é inserido aqui no nosso sistema para ser cobrado do cliente, mas que fica só a título de informação. Então, é chamado de um saldo de conta vinculada, né? Onde tem ali, por exemplo, custas com advogados, despesas com boletos. Então, aí serve para alimentar a informação, dar a visão para um usuário que está negociando, né? Às vezes trazer um saldo de conta corrente, caso o mesmo cliente que nós estejamos aqui, o cliente cobranças, né? Tenha uma operação lá, uma conta corrente e também tem essa operação de crédito e aí consegue verificar se o cliente tem saldo em conta para poder usar como argumento de negociação. Então tem essas possibilidades aí, mas que na integração com a Conductor a gente não usa e, consequentemente, eu já eliminei aqui, né? Então, agora, nas abas aqui, fica só aquilo que realmente pode ser utilizado, né? Faça algum sentido para vocês e a gente vai explicar um pouco mais cada uma delas, tá? Eu vou fazer ganchos, tá? Com também esses menus aqui a gente tem à esquerda, tá? Porque aí a gente já aproveita, porque os assuntos, você vai notar que eles são muito repetidos, tá? Por exemplo, se tu quiser visualizar, né, histórico de todas as tarefas que já foram realizadas, tá? Você pode ver aqui no histórico, tem aqui as duas tarefas que já foram executadas. Na aba de tarefas também mostra a mesma visão, tanto que o detalhe deriva para a mesma aba, ó, que eu estou vendo a última tarefa, e aqui eu clico e eu vejo a mesma aba, mesmos dados, não muda nada. E ainda eu tenho dentro do menu operacional uma tela de tarefa, que é para back-office, tá? Permite que o usuário que tenha permissão de acesso pegue uma tarefa que esteja agendada e cancele a mesma. Tá? Então, imaginando assim, que se vocês preencherem aí, né, para que seja gerado tarefa no nosso sistema, e eu vou fazer uma manual aqui, ó, só para a gente demonstrar, apareceu ali uma tarefa agendada aqui, ó. Agora você vai ver que as tarefas agendadas, elas são apresentadas aqui na aba de tarefas e não ficam aqui no histórico. Só depois de efetivadas é que ficam no histórico. Mas se tivesse uma agenda, né, tem que ligar para um cliente hoje. Aqui no menu operacional tarefa, ela mostra essa tarefa que permite que ela seja selecionada e seja cancelada. Tem certeza? Sim. Quebrada a agenda, não vai ser ligado para esse cliente. Então, voltando à página inicial aqui, ó, se eu atualizo de novo a tela, canceladas, eu já nem mostro mais aqui, ó, nem mostro que situação cancelada para não sujar aqui essa tela, né? Eu simplesmente só mostro que está aqui ainda por ser concluído ou já concluído, tá? A cancelada, ela sumiu da tela. Então, a tela essa operacional de tarefa só serve para isso, tá? Para você ter a possibilidade de cancelar uma tarefa. Lá no módulo recuperação de crédito, no módulo recuperação de crédito, ó, vamos abrir essa outra aba aqui, ó.
você nota, tá? Vou fechar um pouco essas outras. Você nota que aqui eu tenho um menu operacional que também tem uma transação de tarefa e que também vai fazer o cancelamento delas. Só que a diferença é que na tela do cliente, o cancelamento de tarefa é só desse cliente. E no módulo recuperação de crédito, a visão é de todas as tarefas. Se eu tivesse várias tarefas agendadas aqui, eu poderia fazer o cancelamento de várias tarefas também. Então, essa é a aba de tarefas. Aí você pode verificar o seguinte, vale a pena eu trazer essa informação aqui nas abas, já que eu tenho essa mesma informação aqui no histórico? Não sei. Aqui na aba tem a vantagem de mostrar as agendadas ainda. Bom, então talvez seja bom, né? Então, você pode avaliar, né, se quer manter aqui as abas com as tarefas ou não. Da mesma forma, para bloqueios, que são os bloqueios de cobrança, né? Impedir que o cliente seja negativado, impedir que o cliente faça até negociação, faça qualquer tipo de contato com ele. Então, aqui fica um histórico dizendo se o cliente já foi bloqueado, né? Se já foi desbloqueado, se foi bloqueado tem um prazo para expirar aqui o bloqueio, né? E que também mostra aqui no histórico. E para transacionar, incluir, excluir bloqueios, no operacional bloqueio você consegue. Aqui tem uma tela de filtro mostrando que o cliente não foi bloqueado ainda, mas que você pode adicionar um novo bloqueio, selecionar o motivo do bloqueio. Ah, quero bloquear por negativação. E bloquear ele só até o final do mês. Depois ele vai ser desbloqueado e pode ser negativado. Coloquei a justificativa, salvei, né? Ficou aqui, ó, fica aqui depois já disponível, né? Porque essa mesma tela aqui é uma tela que dá para fazer não somente a inclusão do bloqueio, como desbloqueio. Posso clicar aqui, ó, e desbloquear. Mas antes de desbloquear, vou voltar lá para a página inicial, ó, mostrar que aparece aqui, né? Deixa eu atualizar a tela. Aparece aqui no histórico já o bloqueio, né? Um cadeadinho fechado na cor vermelha, que depois, quando eu desbloquear, você vai ver que vai vir um cadeadinho azul, desculpa, um verde, né? Aberto aqui, com a possibilidade de mostrar que ele está desbloqueado. Na aba de bloqueios mostra, é um bloqueio chamado de negativação, do tipo ação, feito no dia 5/7 e válido até o dia 31/7. Ainda não foi desbloqueado e por isso permanece ativo. Se eu clicar aqui no olhinho, eu tenho a mesma visão se eu clicar aqui no vermelhinho da negativação, que é mostrar a observação que foi utilizada, qual usuário que bloqueou, né, de que forma foi, validade, e qual ação que está bloqueada, porque se é do tipo ação, tem que mostrar aqui quais são as ações que estão bloqueadas. Se fosse do tipo cliente, aí não mostra nenhuma ação, porque na verdade todas elas estão bloqueadas, né? Inclusive até a própria negociação, nada pode ser feito de cobrança com esse cliente. Então, é mais ou menos isso aí, né, com relação ao bloqueio. Vamos só mostrar o desbloqueio aqui, né? Operacional bloqueio, esse cliente está bloqueado e manualmente eu posso vir aqui antes do dia 31, né? Porque tem validade, mas antes do dia 31 o operador tem alçada, chega até aqui, olha esse bloqueio e toma a decisão de desbloquear. Clicou, desbloqueou, tela do cliente, está lá verdinho agora ali, né, o histórico da negativação, com um cadeado bem sutilzinho aberto ali, né? Dá para ver uma perninha bem fraquinha ali. Bem sutil. Mas está aqui mostrando, ó, na aba de bloqueios, ó, que ele está com um bloqueio inativo, feito o desbloqueio no dia 5/7. Então, mesmo que tenha a validade aqui, né? Antes da validade, um operador pode vir e desbloquear o cliente. E tudo isso mostra aqui também no histórico. No módulo recuperação de crédito, eu também tenho uma tela operacional de bloqueios e que aqui te traz a vantagem de poder fazer isso em lote, tá? Assim como na tarefa eu posso cancelar em lote, aqui no bloqueio eu também posso fazer em lote, só que eu também posso fazer inclusão de bloqueios em lote. Selecionando uma regra qualquer, né, que englobe alguns clientes. Sempre que eu seleciono uma regra, vai ter a validação dos clientes, né? Então, vamos pegar aqui, ó, por faixa de atraso, tá? Peguei aqui, faixa, tu não dá bola para faixa, tá? Eu peguei só para dizer assim, ó, quero segmentar alguns clientes. Peguei lá um atraso bem alto,
tá? Poderia ser utilizada qualquer validação do nosso sistema, né? Inclusive outras que façam mais sentido para esse processo. Então, selecionei aqui uma regra, definindo quais são todos os clientes que eu quero bloquear, e depois seleciono o motivo. Foram todas as fraudes que foram identificadas, tá? Então, vamos bloquear todos esses clientes para o fraude, sem data de validade, não é obrigatório, né? E aí a gente pode bloquear por tempo indeterminado. Confirma. 738 clientes que estavam mostrando ali, né? Naquela hora ali, 738 clientes foram selecionados por aquela regra e que agora eu confirmei e foram bloqueados. Tem uma tela onde você pode acompanhar isso lá no módulo processamento, mas nesses volumes, tá, de 738 é muito rápido isso. Eu atualizando a tela de novo aqui, é provável que todos os bloqueios já tenham sido executados. 738, exatamente. Estou na página 74, de 10 em 10 registros, né? E aqui na última tem 8. Então, 738 registros, né, clientes estão bloqueados por fraude. Nessa tela, eu consigo fazer igual que eu faço lá no cliente, né? Se eu acessar o cadastro desse cliente, eu consigo desbloquear só ele. Aqui eu consigo fazer um desbloqueio de todos os clientes, olhar, né? Um a um, cada cliente vir aqui e desbloquear, né? Mas também eu posso fazer em lote, clicando no desbloqueio em lote, usando uma regra, né? E aqui eu vou usar a mesma regra para justamente desbloquear todos os clientes. Só como eu fiz um desbloqueio manual, então vai aparecer um cliente a menos ali, né? 737. E ainda tem uma outra possibilidade, né? Se eu tivesse, né, um cliente bloqueado por mais de um motivo, eu posso ainda definir, eu só quero desbloquear o falecido. Aí, tanto que o sistema olha aqui, quantos clientes tem, né, nessa faixa de atraso aqui, nessa regra, né? E quantos clientes tem com esse bloqueio falecido? Nenhum. Então, não tenho que desbloquear aqui. Mas por fraude, tem. São todos 737? Bom, se é o mesmo volume, se são os mesmos clientes, né? Selecionando não o motivo, então o campo é opcional. Se um cliente tiver 2 bloqueios e a gente deixar aberto, eu tiro os 2 bloqueios. Se o cliente tiver um único bloqueio, se eu deixar aberto, ele tira o único bloqueio. Se eu selecionar o bloqueio específico, eu só tiro o bloqueio específico. Então, essa é a lógica aqui do desbloqueio. Vou Eu consigo confirmar. fazer esse bloqueio e desbloqueio por lote? Eu recebo um arquivo e tem algum lugar para subir esse arquivo e fazer o desbloqueio? Ou um Então, bloqueio? para subir arquivo, tá? O nosso sistema não permite isso, tá? Hoje tu tem que definir por uma regra, tá? Tem que definir ele em regra, e a regra não é uma planilha, né? Não é um arquivo externo. A regra é um campo, algum Não, sim. critério que o sistema já tenha, já exista dentro do sistema. Alguma marcação, algum tipo de campo que já exista no sistema. Mas isso Não, aqui foi uma base externa, nós mandamos aqui, sei lá, o setor de fraude aqui mandou para a gente aqui, sei lá, 100 clientes, tem que bloquear esses 100 clientes. é isso que eu pensei. Então, como é que tu pode proceder com isso? Tu vai ter que utilizar toda a nossa estrutura lá de campos customizáveis, subir, né, criar uma interface para subir esses dados. Isso aí a gente viu, acho que lá no primeiro dia, quando a gente falou sobre isso, né, a criação de campos customizáveis e interfaces. Subir essas interfaces aí de campos customizáveis, alimentar um campo, né? E aí, com esse campo alimentado, né, eu posso fazer o uso dele nas regras. Então, por exemplo, cria lá dizendo assim, bloqueio de fraude, sei lá, põe uma data ou cria lá só um campo genérico mesmo, né? Identificação lá do setor de fraude, sim ou não, 1 ou 0, true ou false, né? Enfim, marca o cliente. Usa esse campo, né, que foi alimentado, que continha lá dentro do arquivo, para dizer, todos os clientes que tiverem com essa marcação fraude true, né, fraude sim, eu quero bloquear. E aí tu vai lá e faz o bloqueio aqui. Então, não existe hoje uma maneira de pegar só um arquivo e subir direto no bloqueio, dizer bloqueio que tem dentro da planilha, porque eu preciso ter uma identificação dentro da regra para fazer esse bloqueio. E para conseguir usar qualquer informação a nível de regra, eu tenho que alimentar, se é um dado externo, eu tenho que alimentar ele dentro do cobranças. E a nossa sugestão é sempre utilizar nos campos customizáveis, né?
Aí, essa é o que envolve bloqueios, né? Depois eu tenho aqui restrições, que são as negativações. Então, se o cliente já está negativado, vai mostrar o histórico aqui, né? Vai mostrar aqui também na parte de histórico mesmo, reservado para ele. E no operacional eu também tenho uma telinha aqui para fazer a inclusão manual da restrição, a exclusão manual do cliente e também qualquer revisão de falhas, né, que possa acontecer. Esse aqui, a gente até seria melhor a gente mostrar esse processo de negativação, tá? Lá, passar para a tela do lote, tá? E fazer todo esse processo lá. Só que como envolve várias telas, tá? Eu te diria que eu acho que o ideal seria a gente deixar isso aqui mais... Se bem que agora já está quase acabando, né, o treinamento de hoje. De repente, deixar um pouco para amanhã, tá? Porque aí eu consigo te mostrar fora dessa tela aqui, tá? Porque esse ciclo aqui ele envolve outras 2 ou 3 telas, tá? O ciclo de negativação, ele é crítico, né? Ele tem que ser visto com atenção aqui os passos a serem realizados, né? Mas aqui nessa tela do cliente, basicamente, a gente tem processos mais individuais a nível do cliente e que você vai tentar sempre tomar ações em larga escala, né? Se der, tiver que fazer um tratamento de falha, né? Porque hoje, de certa forma, todo o teu processo de negativação ele vai acontecer automaticamente, tá? Pelo menos é o que a maioria dos nossos clientes tem trabalhado, né? Para deixar todo o sistema aqui configurado para que automaticamente tudo aconteça, né? E o trabalho manual é de revisão de falha. Aqueles registros que tu manda para o birô e o birô te devolve dizendo que não pode negativar, que não pode baixar um cliente. Então, basicamente, tá, o que a gente tem aqui é algo mais pontual para um único cliente, né? E que, sei lá, até pode ser utilizado, mas só se você tivesse daqui a pouco só uma única falha, né, no lote, que aí, vou acessar lá e fazer o tratamento direto na tela do cliente, que eu olho tudo, beleza, aí tu pode olhar aqui. Mas, claro, também se tu quiser negativar o cliente de forma manual, a tela permite, né? Tu vai selecionar a ação de cobrança que tiver cadastrada. Se tu marcar no automático, o sistema só vai olhar lá para a ação e vai ver assim, esse cliente atende às regras da ação? Se atender, ó, confirma. Vamos imaginar agora aqui um outro cenário, tá? Vou cancelar. Que você não vai marcar o automático, você vai querer selecionar isoladamente aqui, né? Selecionou, mostrou aqui o contrato, né? Qual contrato tu vai negativar e por padrão eu já carrego a regra da ação. Qual a identificação do contrato no birô? Vai ser exatamente o mesmo número do contrato, beleza. Se eu quiser colocar alguma informação a mais aqui, eu consigo, tá? Aí, claro que vai da regra de cada birô. Alguns têm limitações de caracteres, né? Impedem mais de 16, outros têm limitações um pouco maiores, né? E também entender que esse aqui é um campo de depara com o sistema com a base do birô e que se vocês botarem outra identificação que vai subir lá para o birô, depois eu tenho que mandar de volta essa mesma identificação para baixar o registro. E quanto mais padronizada, melhor, tá? Quando eu avanço para o próximo... Oi? Qual que é o depara? É o contrato ou é o número do contrato? É o que está configurado na ação aqui, ó. O número do contrato, tá? É realmente o número do contrato lá no birô, tá? Aqui está configurado para ser o número do contrato do nosso sistema, entendeu? É que tu pode usar outros campos, né? Dentro do nosso sistema, o número do contrato do cliente está aparecendo SAC C18763. Quando é que é preciso ter esse deparo? Quando tu tem uma base de dados já negativada e que tu usava um outro padrão qualquer. Tu mandava lá, sei lá, o CPF do cliente, underline, número de uma parcela, 1, 2, 3. Cara, aqui dentro do meu sistema, o número do contrato é SAC C18763. Mas esse contrato que tem aqui foi o que eu realmente negativei. É que lá antes eu negativava manualmente no Boa Vista, e aí eu digitava o CPF dele, esse underline 1. Então eu vou ter que fazer um deparo, porque para baixar esse registro lá, não adianta eu mandar SAC C18763, que o birô vai rejeitar. Eu tenho que usar o mesmo campo que vocês têm hoje lá registrado. Só que quando está fazendo isso pela primeira vez dentro do meu sistema, tu já vai criar um padrão pronto, né?
e que a gente sugere, inclusive, que seja o número do contrato lá do Boa Vista seja o mesmo número do contrato aqui do meu sistema. Só que se tu quiser pegar um outro campo qualquer e subir aqui e dizer que esse vai ser o número do contrato no Boa Vista, a gente aceita. Certo. Então, tudo isso para mostrar que, na verdade, tem essas possibilidades aqui, né? Tu seleciona aqui, define aqui o que vai trabalhar, mas, cara, é que assim, manualmente, tá? Cara, são raras exceções tu vai fazer esse tipo de coisa aqui, tá? Mas, enfim, tô te mostrando aqui porque é possível, né? É sempre bom saber. Mas esse aqui eu te confesso que fazer inclusão aqui, né? Só se tu precisar, por exemplo, Sim. tá a régua cadastrada lá, tá, mas não tá a negativação ainda, porque eu vou negativar manualmente cliente a cliente. Beleza, então aí acessa aqui e faz a inclusão manual um a um, tá? E não deixa na régua. Embora seria muito mais fácil fazer pela régua, né? Botar o padrão e deixar que o sistema rode automático. E aí tem esse campo tipo que você pode preencher. Para alguns cenários, tá, de exceção, esse campo tipo carga aqui, ó, ele é utilizado, tá? E o cenário de exceção é quando, por algum motivo, tu incluiu o cliente no birô e não fez a sinalização no cobranças aqui. Quais são os, sei lá, entrou no site do Boa Vista lá e digitou lá os dados do cliente, negativou ele por lá e não negativou no cobranças. Bom, se tu quer que o nosso sistema baixe o registro depois, o nosso sistema tem que saber disso, né? Saber que o cliente está negativado. Então, tu vai ter que incluir de alguma forma para cá. Se tu usar o tipo manual, o sistema vai entender que você quer incluir lá no birô manualmente, ou seja, tu quer tentar fazer uma comunicação e tu está fazendo essa inclusão aqui de forma manual. E que pressupõe que a gente vai ter que mandar no arquivo e dizer para o birô, ó, negativa esse cliente. Se ele já tiver negativado, o birô vai rejeitar, né? Vai dizer, olha, ele já está negativado, não vou aceitar. Então, para não ter que passar por isso, né, o que a gente possibilita, né? Que você pontualmente venha aqui e diga no carga, ó, já negativei esse cliente. Eu só quero deixar dentro do cobranças essa informação, porque depois, quando o cliente pagar, eu quero que o cobranças vá lá e baixe no Boa Vista. E a data da inclusão é porque se já foi incluído, quando é que foi incluído? Ah, foi incluído no, sei lá, dia 10 de janeiro. Beleza, então preencho aqui a data de 10 de janeiro. Aqui embaixo, ó, tem ainda como você preencher alguns dados, né? Olha, vou preencher aqui sei lá, dados do endereço do cliente, modificar algum dado que já existe. Não precisa, tá? Normalmente ele vai pegar o que tem no cadastro, né? Como aqui é uma base fictícia, aqui o número do logrador, eu acho que não é muito, não aceita um número muito grande lá no Boa Vista e ia dar uma crítica ali. Mas fora isso, ó, tudo é aceito, confirma, e aqui ó, dá uma confirmação dizendo que, como eu estou fazendo por carga, né, ele diz, olha, tu tem que fazer esse mesmo procedimento lá no site do Boa Vista. O cliente já tem que estar negativado para te fazer esse procedimento. Tem certeza? Sim. Então aí, ó, tu olha para o sistema e vai ver assim, esse cliente está negativado. Atualizar a tela, olha aqui, ó, um histórico do SCPC Boa Vista incluído, né? E na abinha de restrições, ó, cliente incluído. Então, é como se eu estivesse fazendo aqui uma carga, quer dizer, eu não mandei arquivo nenhum e ele aparece como negativado. E que essa mesma tela, ela permite que eu faça tratamento, eu vou mostrar depois, se eu conseguir ainda hoje, se não amanhã, né, como fazer os tratamentos em lote, né, e aí já serviria para mostrar uma utilidade dessa tela, mas também mostrar que aqui manualmente eu consigo fazer exclusão. Também nessa mesma lógica do manual e carga, tá? Então, se o cliente pagou, tá? E você já baixou direto no site do SPC, do Boa Vista lá, né? E aí o nosso sistema aqui, quando recebeu a informação do pagamento, por exemplo, vai tentar fazer a baixa e o Boa Vista vai dizer, não, esse cliente aqui eu não aceito a baixa, né? Porque na verdade ele não está mais baixado, não tem nenhuma dívida para ser baixada. Mas, poxa, ele estava negativado aqui no cobranças, né? Como assim? Aí tu vai ver, não, mas alguém foi lá, acessou o site do Boa Vista e baixou ele na mão. Então, vai ter que avisar para o sistema, né? Fazer um tratamento e dizer, olha, vou baixar aqui, né? E aqui essa opção é fazer, vamos dizer assim, seria anterior a baixar lá, ou
em paralelo, né, a fazer a baixa no Boa Vista, direto no site. Se você está fazendo a baixa direto lá, vem aqui e confirma. Foi feito por pagamento, o motivo é esse, a data é a data de hoje e confirma. Mesma lógica, ó, vai dizer aqui que não vai ser gerado nenhum arquivo de remessa, eu não vou mandar nada para o birô dizendo para baixar esse registro, porque eu estou entendendo que alguém já baixou no birô, que esse cliente não está mais lá em aberto, né? Eu confirmo, ele fica como inativo, ou seja, não está mais negativado. Então, aqui, no histórico do cliente mostra ó, o SCPC, histórico excluído, né? E no aba de restrições não mostra mais nada, né? Como se não tivesse negativado. Aqui a gente não mostra históricos, tá? Claro que aqui dentro, né, no operacional restrição, se tu quiser ver algum histórico, você pode até ver aqui, ó, os itens inativos, mostra aqui, ó, mostra quais já foram baixados, tá? Mas por padrão, tá? O padrão da tela é trazer só o que está vigente, né? E consequentemente não vai trazer nada. Então, negativações, por enquanto eu vou só fazer essa referência, depois a gente entra mais no processo de negativação, mesmo que acho que é importante a gente dar uma atenção para ele. Não só envolvendo essa tela, né? Aba de referências, tá? E aí eu vou já fazer mostrar aqui, tá? Todas essas abas aqui, na verdade, tá? Porque isso aqui são dados que vêm lá do CARDS, tá? Aba de informações, referências, indicadores, telefones, e-mails, endereços, tá? Isso aqui é tudo dado cadastral do cliente. Então, na aba de informações, vai trazer os dados do CPF do cliente, sexo, naturalidade, endereço, aqui só o principal, o e-mail só o principal, o telefone só o principal, e alguns dados aqui, então, do cadastro do cliente. Referências pessoais, comerciais, que estiverem lá no cadastro da Conductor. Indicadores vão trazer aqui, né, alguns outros dados, né, que poderiam ser utilizados no processo de cobrança, né, que normalmente a Conductor manda esse tempo de conta, manda renda, manda limites, né, então tem algumas informações que ficam aqui mais acessórias, né, nada muito que esteja envolvido em funcionalidade do nosso sistema. E aí tem a parte dos telefones, endereços e e-mails que eu posso visualizar tanto na aba Informações, clicando nesses 3 pontinhos aqui, como também eu consigo visualizar em abas específicas para cada um dos dados. Se eu quisesse visualizar na estrutura de abas, tem aqui, ó, só a aba de telefone, só a aba de e-mail, só a aba de endereço. Enquanto nas informações é uma aba de todos os dados do cadastro cliente, e que tem aqui os 3 pontinhos para poder visualizar aqueles mesmos dados que a gente estava vendo na aba. Então, tem como ver das duas formas, você decide, né? E em qualquer uma das opções, tá? Você pode fazer a inclusão de novos telefones, inclusão de novos e-mails, endereços, pode fazer a exclusão e a edição, né? Lá no primeiro dia eu cheguei a comentar com vocês, né, que tinha uma configuração ali que tu possibilitava, por exemplo, a definir se tu vai poder alterar os dados cadastrais, né, de endereço, telefone, e-mail do cliente só no CARDS, só na Conductor, ou vai poder fazer essa alteração aqui também, prevendo que no nosso sistema eu não devolvo nada para o CARDS, fica só na cobrança. E prevendo também que se as assessorias vão poder fazer inclusão, enriquecimento de base cadastral, se vocês vierem trabalhar, quando vocês vierem a trabalhar com assessorias, né, elas vão fazer a inclusão só no nosso sistema, não vamos replicar para o CARDS também. E nesses casos, né, aí vai depender realmente do teu escopo, né, de como vai trabalhar a questão dessa sincronia de base, se vai ter alguma sincronização. E se tiver, hoje está desenvolvido só, né, na nossa integração com o CARDS, só do CARDS mandar para cá. Eu até tenho como mandar para o CARDS, mas hoje o CARDS ele não lê, né, essas devoluções aí, né, de atualizações cadastrais, porque lá envolve sempre uma atualização, um processo de atualização cadastral, né? Então é um pouco diferente. Então, aqui nessas telas, né, a gente tem ainda essas marcações de telefones úteis,
marcação de telefone que é CPC, não é CPC ou nulo, né? Esse menos aqui é um nulo. Marcar se o telefone é principal ou não, qual deles é o principal para cobrança, e incluir aqui novos telefones, novos endereços, novos e-mails. Tá? Então, essas telas aqui funcionam dessa forma. Dado que é incluído pelo meu sistema, mostra aqui, né, a opção de editar, de excluir, ó. Bom, incluído pelo meu sistema, fica aqui o histórico. Quando eu posso também excluir aqui, ó, é só esse dado. Os que vêm do Cards não dá aqui para fazer essas alterações, embora a nível de permissão de acesso você pode marcar lá para editar e excluir esses dados. Então, aí fica a critério de vocês, né, de onde mexer e se mexer aqui nesses dados cadastrais do cliente. Tranquilo? Tranquilo. Informações adicionais são os campos customizáveis a nível de cliente. Todo campo customizável de cliente fica aqui nessa aba de informações adicionais. E quando eu crio campos customizáveis a nível de contrato, aí eles ficam na aba de contratos, tá? E essa aba de contratos aqui, eles vão trazer as informações de todas as dívidas a serem cobradas. Tá? Então, na verdade, aqui que vai estar a fatura do cliente. E essas outras faturas aqui que já foram fechadas ou já foram liquidadas, canceladas, né, que aparecem normalmente com essa corzinha preta aqui, sem atraso, né, são faturas mais antigas que podem ter sido até geradas no ciclo, né, pensando que essa aqui foi a primeira fatura, essa aqui foi a segunda, essa aqui foi a terceira, depois encerrou o ciclo de geração de fatura. Né. Claro que essas identificações todas são geradas pelo próprio Cards e nos encaminhadas aqui, tá? Eu fiz uma lógica olhando pelo valor, né, de que seriam nessa ordem, né, as faturas. Mas, claro, você pode olhar aqui, ó, 10 de janeiro, essa aqui, ó, que é a segunda. Também está 10 de janeiro, né, porque eu acho que eles estão mandando sempre a mesma data e vão só a data do primeiro atraso, né. Aí tem, talvez aqui tenha alguma lógica aqui, talvez pela numeração, algo nesse sentido, aí vocês podem ver lá no próprio Cards e comparar, né, claro, o número das identificações. Aqui na aba de detalhe, né, eu consigo ver mais informações desse contrato, inclusive nessa aba de outras informações aqui, vai me mostrar, né, se tem algum campo customizável a nível de contrato, ele mostra logo abaixo do ID externo, né. Aqui mostra o valor mínimo da fatura, nessas outras informações, mostram os encargos, né, de permanência e mora, assim como mostra na aba de parcelas, aqui um pouco mais visão da dívida analítico, né? Então mostra a parcela 1, atrasada nesse número de dias, esse é o vencimento, esse é o valor da dívida, esse é o saldo remanescente, com os encargos chega a esse saldo atualizado. Esse aqui é a configuração de encargos que está sendo considerada para essa atualização. Aqui estão os históricos de liquidações, né, tudo que já foi pago dessa dívida. Aqui na primeira aba, além dessas informações mais alto nível, aqui, né, como a data de emissão, ó, essa aqui é a data que entrou em Creline, a partir dessa data que começa a fazer a correção. A gente tem aqui identificações, ó, se está em perda ou não, a sigla de atraso, né, se é CRELI ou perda. Então, tem esses dados todos aqui a nível de contrato que você pode visualizar. Essa mesma tipo de informação também fica nessa aba cobrança, na opção operação. O mesmo contrato, já estando em CRELI ou perda, aparece aqui. Um contrato que não está em CRELI ou perda não aparece aqui. Essa tela ela foi focada para contratos com gestão interna. Então, se a gestão do contrato é do cobranças, é interna, o registro do contrato vai aparecer aqui e vai permitir que, ao visualizar aqui, né, a operação, você veja os mesmos dados que você estava vendo lá na aba de contratos, no detalhe, mesmos dados, só que vai te dar a possibilidade de utilizar o menu flutuante para adicionar pagamentos avulsos ou então gerar ajustes, né? Ajustes a crédito ou a débito em cima do valor da dívida. Se eu pegar essa dívida aqui, ó, que é de R$ 750, e incluir um ajuste, né? Então, crédito de confiança de R$ 250.
a gente atualiza o valor a ser cobrado do cliente. Ó. Não é mais 750, agora é R$ 500. Ah, mas tem um saldo aqui, ó, que está atualizado aqui, chegando a R$ 700. Bom, mas esse saldo aí é porque tem os encargos, né? Que agora, nesse momento, o nosso sistema recalculou, né? Para um novo saldo no vencimento, né? O saldo em crédito, vamos dizer assim. Então, foi recalculado para chegar nesses R$ 701. Tranquilo? Essa parte dos ajustes... Eu não entendi essa parte do crédito de confiança. O que tu não entendeu exatamente? Não, eu estou dando crédito de confiança para ele por quê? Porque tu teve necessidade. É aqui Mas que aí tu vai esse valor vai fazer. ser cobrado. Mas esse valor vai ser cobrado depois, esse crédito? Vai ser jogado para frente? Ou eu só fiz um desconto do valor? Não, aqui são os ajustes que hoje você faz, ou você pode fazer, né, no Cards, você vai ter que fazer aqui no meu sistema. Hoje, vamos imaginar o seguinte, tá? O meu sistema aqui é um sistema só de cobrança. E É. que eu só vou receber, ficar com a gestão dessa dívida depois que parar o ciclo de fatura lá no Cards. Enquanto a fatura está vigente, todo e qualquer ajuste que você tem que fazer na fatura do cliente, tu vai fazer lá. É lá que tu tem que fazer. Agora pensa assim, encerrou o ciclo de faturas lá, tá? E aí o meu sistema é quem tem que fazer a gestão completa da dívida. Se foi identificada, por exemplo, uma fraude dessa fatura, né? Ah, a fraude foi identificada, mas o cliente já estava em CRELI, né? Já estava lá, passou 100 dias aí, não tinha conseguido contato com o cliente. A gestão é toda do meu lado aqui. Não adianta tu dar ajuste lá no Cards agora, porque ele vai dizer, não, não tem que fazer, tá lá no Cobranças, eu nem sei o que está acontecendo com essa dívida lá no Cobranças. Então, é aqui que tu vai ter que fazer. E é aqui nos ajustes que eu posso sinalizar lá para o contábil de vocês, dizendo o seguinte, ó, isso aqui a gente vai ter que lançar como perda aqui, porque foi identificada uma fraude. Por que é crédito de confiança que está liberado aqui? Porque a Conductor nos pediu, por padrão, cara, já padroniza aí, em todos os clientes nossos a gente vai ter um código específico para crédito de confiança e estorno desse crédito de confiança. Beleza, a gente deixa por padrão no nosso setup aqui essas opções. Só que vocês podem cadastrar outros tantos códigos, tanto a crédito quanto a débito, que vocês vão poder incluir, né, aqui no cadastro do cliente. Tem que cadastrar. De preferência, envolver o time contábil lá da Conductor, porque o impacto vai dar lá. E, normalmente, eles pedem até que a tela de cadastro desses motivos de ajuste aqui fiquem bloqueadas para vocês, para não ter impacto, tá? Na hora de fazer o lançamento lá no contábil, porque senão, para remanejar, ajustar esses problemas aí, né, de, colocou num código que não existe lá, aí o impacto é muito maior do que deixar de colocar, fazer retroativo é melhor do que fazer errado. Então, para ajustar esses códigos, sempre pedir o acompanhamento da Conductor para fazer esses cadastros aqui, e do nosso lado aqui só depois utilizar. Por que foi lançado um crédito de confiança? Sei lá, teve a necessidade de lançar, teve que lançar. Na hora de cadastrar aqui os ajustes, tentar identificar já no nome quanto vai ser um crédito ou um débito, quanto vai sensibilizar no valor ali, abater do valor que está cobrando o cliente, o quanto vai acrescer. Deixando claro na nomenclatura, o teu operador vai ter mais tranquilidade para saber que crédito confiança abateu e o estorno aqui devolveu valores ali para voltarem a serem cobrados. Esses históricos, eles ficam aqui, ó, diz aqui exatamente quanto foi feito o valor de ajuste, né? Qual foi o usuário que fez, a data do processamento que foi feito. E depois lá no contábil vai refletir isso aqui também. Então, aqui, é nessa tela aqui que tu vai poder fazer qualquer uma dessas manutenções aí, sabe? Tanto a nível de ajuste, como nesses pagamentos avulsos. Por que a gente libera essa opção aqui também? Porque daqui a pouco o cliente está te fazendo um pagamento, só que ele não fez acordo contigo. Não quero formalizar um acordo, eu quero te pagar aí. Vou pagar tudo. Né? Deixa eu formalizar um acordo. Não quero formalizar acordo. Estou te dando esse valor aqui, ó. Ou não vou pagar tudo, vou pagar 100. E aí não tem negociação, pagou só o 100 ali de forma individual, adiciona um pagamento avulso, tá? Essa mesma inclusão de pagamento avulso, tá, que a gente pode fazer nessa tela, hoje lá na loja, o operador do caixa, usando o autorizador da Conductor, ele pode fazer. Porque se não tiver nenhum acordo vigente para esse cliente, o operador do caixa ele vai fazer o seguinte, ele vai consultar as dívidas lá no sistema da TOTS,
desculpa, da tradução da Conductor, vai ver que não tem nenhuma fatura em aberto lá, e ele vai replicar para o nosso sistema aqui dizendo, quanto tem que pagar? Sei lá, acho que eu estou devendo 100. Então, vou pagar 100 aqui, vou receber esse 100. E entra no nosso sistema como pagamento avulso. Eu não sei te confirmar isso aí, o próprio time da Conductor pode dar essa informação para ti, se eles já estão conseguindo consultar a dívida no nosso sistema e trazer na tela do autorizador. Até onde eu saiba, isso aí estava no escopo para desenvolvimento, demanda de alguns clientes em comum nosso aí, né? E que eles não faziam a consulta antes de efetivar o pagamento. Era algo tão genérico, tá? Que só mandava para cá um valor pago. É tanto, manda aí, ó. Alguns clientes eles disponibilizavam o nosso front-end para poder visualizar, o operador do caixa visualizar, né, o quanto ele estava devendo. Mas o que era muito demandado era que o próprio autorizador conseguisse consultar aqui. E era algo simples, só que teria que desenvolver lá do lado deles, e isso aí ainda estava num roadmap para desenvolvimento, eu não sei se já foi entregue, tá? Então aí teria que ver com o próprio time da Conductor para ver essa parte do fluxo do pagamento avulso, que pode ser feito via API, né, nessa integração, mas também pode ser feito nessa tela. Basicamente inserir um pagamento na dívida sem fazer nenhuma negociação, né? Sem formalizar a negociação. Tranquilo esses conceitos todos aí? Não sei se tem dúvidas ainda com relação ao ajuste. Não, aí já esclareceu. Beleza. Outras abas que a gente tem aqui, né? Outras informações que a gente pode acessar nessa tela, né? Vamos ver aqui. Já mostrei aqui parte das transações, né? Eu acho que está faltando aqui marcadores, distribuições, acordos e estratégias aqui. Bom, vamos fechar aqui com essas transações ainda mais operacionais. Marcadores, tá? Marcadores é mostrar um histórico daquilo que está nessa abinha aqui. Não fica no histórico, tá? Ou marcar ou desmarcar aqui o cliente com algum desses identificadores. Fica só no visual desse widget, como também aqui na aba de marcadores, mostrar a situação. Em tela operacional não tem aqui no módulo cliente, mas no módulo recuperação de crédito tem, tá? Caso você queira fazer uma marcação em lote dos clientes, tá? E da mesma forma, eu não marco nada por planilha, posso fazer a mesma lógica do bloqueio. Insere numa estrutura de campo customizável, sobe esse CSV lá alimentando um campo e depois usa o campo para fazer a marcação aqui. Isso aí tudo tem manual, tá? Vocês podem depois ali acessar nossos artigos ali no sistema de suporte e detalhar, né? Ver o detalhe desse processo aí. Depois a gente tem as distribuições, que são encaminhamentos dos clientes para as assessorias de cobrança. Aqui também, da mesma forma como a negativação, hoje, né, o mais comum é o processo ser automático, né? Tu colocar lá o número de dias e isso tudo acontecer. Mas claro que nas telas aqui a gente tem a possibilidade, tá, de você fazer a inclusão, né, de um agendamento e dizer, quero encaminhar o cliente amanhã para uma assessoria por X dias. Aí tu agenda aqui o encaminhamento dele para uma assessoria. Só que aqui tu não está definindo para qual assessoria ele vai, porque toda aquela lógica de distribuição para as assessorias sempre vai levar em consideração o que tem definido lá nas regras de destinação. Então, lá é que manda. Aqui tu não consegue dizer, quero pegar esse cliente e mandar para a assessoria X. Se tu tiver com 2 assessorias e lá na configuração estiver dizendo assim, 50% para cada, o cliente pode cair numa como pode cair na outra. 70-30? Bom, as chances de uma assessoria cair numa assessoria são maiores, mas ainda assim existe chance de ele cair na outra assessoria. Vou colocar uma regra na frente dessas aí, da regra padrão, e vou colocar uma regra bem dizer assim, ó, todo cliente que tiver com um marcador, aí eu vou pegar aqui o marcador aqui como exemplo, ó, tiver com um marcador não localizado, quero que caia na assessoria X. Beleza, aí tu colocou uma regra anterior e que fez sentido que aí, por esse motivo, o cliente foi distribuído para a assessoria X e não para Y, por exemplo. Então, seria uma possibilidade, tá, de como vocês tratarem isso de forma manual. Tanto fazer o agendamento, esperar que o cliente seja distribuído, como depois vir aqui e dizer assim, cancela a distribuição. Tanto uma que tu recém agendou, que ainda
O cliente nem estava em lote nenhum de assessoria, tá? Eu fiz a inclusão manual, ele depende de um processamento do sistema para realmente colocar em um lote e dizer, tá, com nossa assessoria. Agora, a exclusão aqui, no momento que eu cancelo a distribuição, se o cliente estava num lote da assessoria, tá, eu tiro ele na hora. Então, a assessoria vai tentar negociar ele hoje, não está mais aparecendo aqui como disponível para mim, mas estava no meu lote, né? E a assessoria tem que estar ciente de que ela recebe, né, o lote dos clientes de manhã cedo, né, mas que durante o dia, a qualquer momento, vocês podem fazer retiradas, seja porque o cliente pagou, quitou a dívida, seja porque ele fez um acordo internamente, né, um acordo em outra assessoria, caso ele esteja distribuído para uma assessoria digital ou para uma tradicional, ou até mesmo uma retirada manual, como eu demonstrei aqui, né? Então, qualquer um desses cenários seria passível de alteração, né, no lote da assessoria. E aqui mostrei o último deles, né, que é como cancelar a distribuição agendada. Depois, estratégias, tá, para mostrar que o cliente ele pode se vincular a um workflow, se vocês trabalharem com um workflow, né, para ser a régua de cobrança de vocês, e identificar em qual ponto do workflow o cliente entrou, onde ele está nesse momento. Então, a gente analisar aqui e ver assim, ó, esse cliente, ele entrou aqui no workflow no início, bifurcou aqui para chegar aqui, aguardar, né, atender 65 dias de atraso para avançar, né? Também fazer a negativação, passar aqui por um ciclo de ligações, ó, passando por esse ciclo de ligações, sair aqui com 65 dias. Esse cliente ele ingressou aqui por alguma regra, que está dizendo que ele está em gestão interna, só que ele está com mais de 65 dias, então ele está entrando e saindo. Isso que aconteceu aqui nesse caso. Mas, claro, é configuração de teste aqui, né? E, na verdade, mesmo que ele esteja identificado aqui como... Ele está identificado como gestão interna, né? É porque aqui para o nosso sistema, se bem que agora ele já está aqui em LP, né? Eu acho que ele já foi migrado para a Creli aqui, ó. Né? Então ele caiu lá no workflow, lá como se tivesse ainda tendo que passar por algumas ações internas e não cair numa assessoria mesmo com 907 dias. Depois a parte dos acordos, tá? Que aqui, vou pegar até um cliente que tem acordo, acho que para... Ou faço acordo para ele também, não tem problema, né? Fazer um acordo aqui de novo. Não, vou usar o acordo treinamento, que foi aquele que a gente fez. Ó. Fazer a vista aqui, rápido. Ó. Só formalizar um acordo rapidinho aqui, de qualquer jeito. Só usando o padrão. Ó. Vai mostrar no histórico, né? Mostra aqui no histórico o acordo. Vou atualizando a tela aqui. Mostra na aba acordo. Ó, número do acordo, se foi feito por assessoria, data de emissão, valor, dias de atraso, do acordo, não do cliente, né? O cliente tem um atraso aqui, a gente está fazendo referência ao atraso do acordo, da parcela do acordo. E também essa informação do acordo ela pode ser visualizada aqui no menu cobrança, acordo, tá? Eu já mostrei para vocês aqui, eu acho que lá naquele dia da promessa que a gente conversou sobre promessa, que aqui tem a opção de promessa, falamos agora da operação e agora acordo. Faturamento, pagamento avulso, renegociação, vocês não vão utilizar. Tá? Proposta, até pode se vocês trabalharem com boletagem em massa, mas eu acho que tem que ser um tópico específico para a gente falar sobre boletagem em massa, que é algo mais complexo. Tá? Aqui, na parte do acordo, ela vai trazer algum ganho do transacional, tá? Que eu não tenho hoje, por exemplo, clicando aqui no histórico, que é só visualização. Claro que aqui eu tenho um operacional mais de poder, por exemplo, imprimir boleto, ó, gerar os documentos. Se já foi registrado o boleto desse acordo aqui, poder vir até aqui e clicar, quero gerar um documento do boleto do acordo, ó, e verificar o boleto ali em tela. Né? Mas na parte, o que dá para fazer, o que dá mais opções para fazer, né? Esse menu cobrança acordo aqui, tá? Que aqui ele vai trazer por padrão só os acordos que estão vigentes ou já liquidados, quebrados não, tá? E aí tu pode filtrar também para identificar os contratos quebrados. Mas quando tu clica na lupinha aqui, ele vai te trazer uma visão mais detalhada do acordo, a nível macro aqui no topo, depois a nível de parcela por parcela aqui nessa parte de parcelas, depois aqui embaixo os pagamentos. Funcionalidades importantes dentro dessa tela, primeiro deles a quebra, né? Quebra manual.
Hoje vai ter aquela quebra automática de 5 dias após o vencimento, mas você pode manualmente clicar na lixeirinha e dizer, ó, quero cancelar esse acordo agora, porque foi feito errado, por exemplo. Existe até um cadastro, esse aqui eu nem cheguei a citar para vocês durante o treinamento, tá? Que lá no módulo cobrança tem um cadastro que é acessório, tá? Que é o cadastro de motivo de cancelamento. Você pode botar aqui por quê, né? Por que foi feito o cancelamento? Então, tu pode ter algumas opções aqui, né? E aí depois fazer o uso aqui nessa classificação, tá? Se não quiser colocar o motivo, não tem problema, é opcional, não é uma opção, não é um cadastro obrigatório, né? Mas se quiser, pode fazer uso depois dessa informação. Cancela o acordo, né? Ele mostra aqui no histórico também, né? Que o acordo foi cancelado. Na abinha aqui mostra, né, que ele está um Czinho aqui de cancelado. E aqui na aba de acordos do menu cobrança, você teria que filtrar pela situação cancelado para identificar esse acordo quebrado. Outra situação que a gente tem aqui que identifica, né, quebras de acordo é o não cumprido, só que aí serve somente para aquela quebra automática. Então, situação de quebra dentro do nosso sistema para acordo pode ser tanto cancelado como não cumprido, tá? E, de certa forma, para a tela, dessa tela do cadastro do cliente, era isso que eu tinha para te demonstrar hoje. Aí, agora, a gente teria que avançar aqui em outras telas lá no módulo recuperação de crédito, cobrança, tá? E depois no módulo processamento, para a gente encerrar a parte de back-office, tá? Que teria do treinamento. E aí depois partir para a parte dos relatórios, né? Mostrar aqui ainda essas outras centrais que a gente tem aqui, né? Central de pendências, eu até já te mostrei aqui, né? Que é pelo menos a parte mais usual aqui que a gente tem da central de pendências, mas também mostrar a central de issues, tá? E aí sim ir para os relatórios, tá? Então, a nível do treinamento, eu te diria que hoje a gente está aqui já com um pouquinho de atraso, tá? Mas também, assim, a gente tem um dos dias aí, né? A gente acabou encurtando o treinamento. Não sei se vocês se recordam que vocês tinham que sair um dia, 1 hora ali. Então, tem aquela 1 hora adicional que a gente tem que marcar ainda para quando é que a gente vai realizar ela, que aí eu acho que encerra o treinamento sem que vocês necessitarem contratar mais horas, tá? Mas, de qualquer forma, né, a gente amanhã tenta avançar no treinamento. Amanhã não, né? Segunda-feira, para encerrar ele na segunda mesmo, tá? Se não der tempo, a gente reserva daqui a pouco a parte de relatórios, ou somente a parte do relatório de analytics lá, né? Para essa hora adicional que a gente agendaria mais adiante ali. Então, eu acho que está bem, vamos dizer assim, conseguimos avançar um pouco mais aqui, né, para não correr risco de atrasar. Claro que se tu me disser assim, não, mas o último dia lá eu quero ainda reservar para a gente voltar e configurar, né? No caso, a segunda-feira. Segura tudo, vamos só ver a parte de configurações, não tem problema, tá? Aí a gente deixa essa parte daqui a pouco para ver a parte do operacional naquela 1 hora que estiver faltando e não ver relatórios aí, como tu achar melhor. Não, beleza. Segunda-feira a gente segue normal para ver mesmo esses relatórios, usar bastante dele. Claro, claro. Aí aqui, para aproveitar esses minutos finais aqui, eu acho que te mostrar aqui que ainda dentro do módulo recuperação de crédito aqui só, né? Eu também tenho as demais transações operacionais, né? Que eu acho que eu fiz referência no início aqui, né? Para bloqueio, para tarefa, né? Para restrição. Esse aqui eu vou deixar para falar da restrição especificamente quando a gente falar do processo da negativação como um todo. Marcadores, eu falei também, né? Não falei aqui de distribuição nem de estratégia, mas tem um comportamento idêntico ao que tem as telas lá no módulo cliente, né? De você poder fazer inclusão manual de distribuição, cancelamento manual de distribuição em lote, né? Nas estratégias aqui, fazer o cancelamento, a quebra do vínculo dos clientes com as estratégias em lote. No evento, tá? Esse aqui eu acho que lá na tela do cliente a gente não chegou a mencionar também, né? Que ela tem aqui, né, para fazer agendamento manual de eventos, né, individual, e aqui a gente também tem como fazer
só que não dá para fazer em lote nessa tela. Tá? Tem duas telas aqui que a gente não faz transações em lote para inclusão, só cancelamento, que é evento e tarefa. Isso tudo porque existe uma tela de mala direta. Se você precisar fazer qualquer ação do tipo contato, SMS, e-mail, campanha, né, de boletagem, de forma pontual e não seguindo a tua régua de cobrança, você pode cadastrar uma mala direta, definir aqui qual é a ação que tu vai atuar em mala direta, qual é o nível, né, que tu vai fazer a nível dos dados do cliente ou dados do contrato, da fatura, selecionar uma regra, né, de quem são os clientes que vão ser abordados por essa mala direta, né, de SMS, de e-mail, de ligação. E depois, no caso dos e-mails SMS, selecionar o modelo. No caso da campanha, selecionar a configuração de boletagem, lá, né, com qual regras, né, de geração da boletagem. E depois salvar o cadastro. Tá? Vou botar aqui um teste de SMS cadastrado. E aqui a gente, com ele cadastrado, né, eu posso clicar em disparar e dizer, olha, baseado na regra que tu cadastrou, nenhum cliente vai receber esse SMS. E aí tu olha, poxa, vou ter que ajustar minha regra, né? Então, acessa de novo, troca a regra, usa aqui uma lógica que vai encontrar alguns clientes. Por exemplo, quero pegar clientes que tenham um acordo ativo, tá maior ou igual que um acordo com acordo ativo. E fazer algum disparo aqui de mensagem dizendo para ele não se esquecer de pagar o acordo. Aí identificou, tem 3 clientes com acordo ativo. Tu define a data em que vai ser disparado esse SMS, confirma e o sistema vai proceder com o disparo. Ah, é hoje o disparo? Beleza, o sistema vai lá, vai identificar e dentro daqueles intervalos de verificação das ações lá de SMS, a gente vai fazer o disparo do SMS. Ah, eu coloquei para uma data futura. Bom, quando chegar naquela data, a gente vai fazer o disparo. Então, é mais ou menos essa a lógica. Nesse exemplo aqui que eu peguei os 3 clientes, eu acabei colocando para o dia 15, então ficou agendado aqui na tela dos eventos, ó, só que o sistema está com a data de processamento dia 5, tá? Então, não vai disparar agora, né? Nem vai tentar desfazer o disparo, porque o sistema está identificando que isso aqui é no futuro, tá? Mas só esse ponto de atenção, visto que a gente está num ambiente de homologação, né? Então, por isso que isso acontece com mais frequência. E aí eu vou até anotar aqui para vocês aqui que a gente continuando na segunda, então, treinamento normal, a gente vai finalizar ali essa parte de back-office com o que falta de negativação, né? Ainda mostrar uma tela de manutenção de boleto registrado, para você acompanhar falhas dos registros de boleto, né? E aí depois a gente vai para a parte dos relatórios. Certo. Alguma outra dúvida, assim? Então tá, pelo menos tá tranquilo. Por enquanto, tranquilo. Tá. Aí se tu tiveres depois aí, quiseres já... na parte da negociação, eu te mostrei tudo como configura, mas eu não sei se você já não tem políticas definidas, né, para essas negociações de acordo. Se já tiver, a gente pode cadastrar junto. Ver como vocês têm a regra definida para mostrar o cadastro, né, e tentar configurar junto. Se vocês não têm ainda definidas essas políticas, não adianta muito, né, o que a gente fazer. Mesmo que eu deixe cadastrado aquele exemplo, acho que o exemplo serve como um balizador, pelo menos, né? Não tem muito como... Sim, Como eu verdade. te falei, cada cliente vai dizer de uma forma diferente o que vai dar de desconto, o que não vai dar, e tem razão. Então, Mas pelo menos já tem um norte aí quando eu começar claro. isso. Então é isso. Obrigado aí pela tua atenção, né? Então, um bom final de semana, a gente retoma na segunda, né? Encerra o treinamento aí na segunda ou deixa depois já... Na segunda a gente já marca. Até se tu tiver alguma sugestão de agenda também, já traz aí para a gente finalizar aquela última hora lá. Eu já vou Certo. validar com a minha agenda também. A semana que vem vai ter um pouco corrida, mas como é 1 hora só, é mais fácil de encaixar em algum outro horário. Bom. Beleza, então. Eu vejo aqui, aí eu te finalizo. Fechou? Beleza, combinado então. Obrigado, Alcir. Valeu, Tchau, obrigado, hein? tchau. Tchau, tchau.